Oi minha gente, vou iniciando mais um vídeo. Agora vou falar sobre uma história para você, o jardim onde o tempo parou. Vamos lá pessoal. Capítulo 1, A Chave de Bronze. Na pequena cidade de Santa Aurora havia uma velha casa abandonada no alto de uma colina. As crianças diziam que ela era assombrada. Os adultos apenas desviavam o olhar quando passavam por ela. Lucas, um jovem jardineiro de 25 anos, nunca acreditou em fantasmas. O que ele acreditava era que todo lugar abandonado escondia uma história. Numa manhã de primavera, recebeu uma carta inesperada. Se você encontrar a chave de bronze, encontrará também o jardim que nunca morreu. A carta não tinha assinatura. Movido pela curiosidade, Lucas foi até a antiga casa. Depois de horas procurando entre móveis cobertos de poeira, encontrou uma pequena caixa escondida sob o assoalho. Dentro dela havia uma chave de bronze antiga e pesada. Quando a segurou, ouviu um leve som de sinos vindo do lado de fora. Seguiu o som até um muro coberto por eras. A chave encaixava perfeitamente em uma porta escondida entre as pedras. Quando a abriu, um perfume de flores invadiu o ar. Do outro lado existia um enorme jardim iluminado por uma luz dourada, embora o céu estivesse completamente nublado. Era impossível. As flores pareciam cantar com o vento. As árvores tinham folhas prateadas. E no centro do jardim, existia um relógio sem ponteiros. Lucas deu o primeiro passo. Sem perceber, havia atravessado um portal que mudaria sua vida para sempre. Fim do capítulo 1. Capítulo 2, O Jardineiro Invisível. Assim que entrou, a porta desapareceu atrás dele. Olá! A voz era calma. Lucas olhou em volta. Não havia ninguém. Até que um senhor de cabelos completamente brancos surgiu entre as roseiras. Vestia roupas antigas e carregava um regador de cobre. Bem-vindo ao Jardim do Tempo. Quem é o senhor? Sou apenas aquele que cuida das flores enquanto o mundo esquece delas. O velho explicou que aquele jardim existia havia centenas de anos. Cada flor representava uma lembrança feliz de alguma pessoa. Quando uma flor morria, uma memória desaparecia do coração de alguém. Lucas ficou em silêncio. Jamais imaginara que as lembranças pudessem florescer, mas algo preocupava o velho jardineiro. Algumas flores estavam começando a escurecer. Alguém estava roubando o tempo das pessoas. E apenas Lucas poderia impedir. Fim do capítulo 2. Capítulo 3. As flores negras. Na manhã seguinte, Lucas ajudou o velho a cuidar das plantas. Enquanto podava uma roseira, encontrou uma flor completamente negra. Ela parecia absorver toda a luz ao redor. Não toque nela, gritou o jardineiro. Mas era tarde. Assim que Lucas encostou na flor, viu uma menina chorando em um banco de praça. Ela tentava lembrar do rosto da própria avó, mas a lembrança desaparecia como fumaça. Lucas retirou rapidamente a mão. A visão terminou. Cada flor negra representa uma memória roubada. Quem faz isso? O velho respirou profundamente. O colecionador de horas. Um homem que acreditava que ninguém merecia recordar os momentos felizes. E ele estava ficando mais forte. Fim do capítulo 3. Capítulo 4. O relógio sem ponteiros. No centro do jardim, o velho revelou o enorme relógio de pedra. Este relógio mede algo muito diferente das horas. O quê? A esperança. Enquanto existir esperança no coração das pessoas, o jardim continuará vivo. Mas o relógio estava rachando. E cada nova rachadura significava que o colecionador estava mais próximo. Naquela noite, uma sombra apareceu entre as árvores. Ela observava Lucas em silêncio. E desapareceu antes que ele pudesse correr atrás. A batalha havia começado. Fim do capítulo 4. Capítulo 5, O Colecionador de Horas. Ao amanhecer, Lucas encontrou uma trilha de pétalas negras levando até um antigo portão de ferro. Do outro lado estava um homem alto, vestindo um longo casaco escuro e segurando um relógio de bolso quebrado. Seu rosto era sereno, mas seus olhos pareciam não refletir nenhuma emoção. Então você é o novo guardião do jardim, disse ele. Quem é você? Sou aquele que liberta as pessoas da dor das lembranças. Você está roubando as memórias delas. O homem sorriu de forma triste. Sem lembranças felizes, ninguém sofre quando as perde. Antes que Lucas pudesse responder, o estranho desapareceu como névoa, deixando apenas o eco de suas palavras. Lucas percebeu que enfrentaria um inimigo muito mais complexo do que imaginava. Capítulo 6. A Última Flor Dourada. O velho jardineiro conduziu Lucas até uma estufa escondida. Lá crescia uma única flor dourada, brilhando como o nascer do sol. Esta é a flor da esperança. Se ela morrer, o jardim desaparecerá para sempre. Na mesma hora, um vento gelado atravessou a estufa. As pétalas começaram a perder o brilho.
Lucas compreendeu que não havia mais tempo a perder. Era preciso recuperar as memórias roubadas antes que a última flor dourada se apagasse. Fim do capítulo 6. Capítulo 7. A escolha. Guiado pela coragem, Lucas atravessou o jardim até encontrar novamente o colecionador de horas. Em vez de lutar, decidiu conversar. Descobriu que o homem havia perdido toda a sua família muitos anos antes. A dor era tão grande que passou a acreditar que esquecer era melhor do que lembrar. Lucas respondeu com calma: as lembranças podem trazer lágrimas, mas também nos lembram do amor que vivemos. Sem elas, a vida perde suas cores. Pela primeira vez, os olhos do colecionador se encheram de lágrimas. Ele abriu o relógio quebrado. Centenas de pequenas luzes saíram dele e voaram pelo céu. Eram todas as memórias que havia guardado durante anos. As flores negras voltaram a florescer em cores vivas. O relógio sem ponteiros brilhou intensamente. As rachaduras desapareceram. O jardim estava salvo. Antes de partir, o velho jardineiro entregou a chave de bronze a Lucas. Agora este lugar também é seu. Sempre que alguém precisar recuperar a esperança, o jardim abrirá seus portões. Lucas sorriu. Ao atravessar novamente a porta escondida no muro, voltou para Santa Aurora. A velha casa continuava silenciosa, mas dali em diante quem passasse por ela sentiria o perfume das flores, mesmo sem entender de onde vinha. Porque algumas histórias nunca terminam. Elas apenas continuam florescendo no coração de quem acredita. O jardim onde o tempo parou. Segunda jornada. Capítulo 8. A carta sem destinatário. Meses se passaram desde que Lucas se tornou o novo guardião do Jardim do Tempo. As flores estavam mais bonitas do que nunca. O relógio sem ponteiros permanecia brilhando no centro do jardim, em perfeito silêncio. Numa manhã, porém, uma folha branca surgiu voando entre as árvores. Não era uma folha comum. Era uma carta. Não havia selo. Não havia nome. Apenas uma frase escrita com uma tinta azul que parecia se mover. Nem todas as memórias foram recuperadas. Lucas sentiu um arrepio. O velho jardineiro apareceu logo atrás dele. Eu esperava que essa carta nunca chegasse. O que ela significa? O velho respirou fundo antes de responder. Existem lembranças que nunca foram roubadas? Foram escondidas. Lucas franziu a testa. Escondidas por quem? O jardineiro olhou para o horizonte. Lá, muito além das árvores douradas, uma enorme neblina cobria uma região que Lucas nunca havia visto. Existe um lugar onde até o tempo tem medo de entrar. O Vale do Esquecimento. O silêncio tomou conta do jardim. Nenhum pássaro cantava. Nem mesmo o vento soprava. Era como se toda a natureza conhecesse aquele nome. Ninguém voltou de lá, continuou o velho. Então eu serei o primeiro. O jardineiro sorriu com tristeza. Espero que continue pensando assim quando descobrir quem mora naquele vale. Na mesma noite, Lucas preparou sua mochila. Levou apenas água, uma lanterna antiga, a chave de bronze e uma pequena muda da flor da esperança. Ao atravessar o portão do jardim, percebeu algo estranho. O caminho havia mudado. Onde antes existia uma trilha de pedras claras, agora havia um corredor formado por árvores negras. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Depois de caminhar durante horas, encontrou uma placa de madeira quase destruída pelo tempo. Nela ainda era possível ler: daqui em diante, você esquecerá tudo aquilo que não carregar no coração. Lucas respirou fundo. Apertou a muda da flor da esperança contra o peito. Enquanto eu lembrar por que comecei esta jornada, encontrarei o caminho de volta. Ele deu mais um passo. A neblina se abriu lentamente. E ao longe apareceu a silhueta de um enorme castelo coberto por vinhas secas. Uma única janela permanecia iluminada. Alguém o esperava. Fim do capítulo 8. Segunda jornada. Capítulo 9. O Castelo das Lembranças Perdidas. A neblina ficou mais espessa à medida que Lucas se aproximava do castelo. As pedras do caminho pareciam sussurrar nomes que ele não conseguia entender. Quando alcançou o enorme portão de ferro, percebeu que estava entreaberto. Com um leve empurrão, as dobradiças rangeram, quebrando o silêncio do vale. Lá dentro, o castelo era imenso. Longos corredores se estendiam em todas as direções, iluminados por velas que nunca se apagavam. Nas paredes havia milhares de retratos. Homens, mulheres, crianças e idosos. Todos sorriam, mas havia algo estranho. Nenhum quadro tinha um nome. Lucas caminhou devagar, observando cada rosto. Então ouviu uma voz infantil. Você consegue me ver? Ele se virou rapidamente. Uma menina de cerca de 8 anos apareceu no fim do corredor. Usava um vestido branco e segurava um pequeno urso de pano. Quem é você? Perguntou Lucas. Ela baixou a cabeça. Eu não lembro.
Lucas sentiu um aperto no peito. A menina também não sabia o nome dos pais, nem de onde vinha. Ela apenas se lembrava de que alguém a amava muito. Como você veio parar aqui? Todos que esquecem completamente quem são acabam presos no castelo. Antes que Lucas pudesse fazer outra pergunta, um sino ecoou por todo o edifício. As velas começaram a tremer. Os retratos desapareceram das paredes. No lugar deles, surgiram espelhos. Cada espelho mostrava uma lembrança diferente da vida de Lucas, sua infância, seus pais, seus primeiros dias como jardineiro e o momento em que encontrou a chave de bronze. Mas uma sombra atravessava cada lembrança, apagando lentamente os rostos das pessoas que ele amava. Lucas fechou os olhos. Não, vocês não vão desaparecer. A muda da flor da esperança brilhou dentro de sua mochila. A luz dourada se espalhou pelo corredor, fazendo os espelhos racharem. A menina sorriu pela primeira vez. Você ainda se lembra. Isso significa que ainda há esperança. Nesse instante, passos lentos ecoaram no grande salão. Uma figura alta surgiu envolta por um manto cinzento. Seu rosto estava escondido sob um capuz. Em uma das mãos carregava um livro enorme de capa negra. Na outra, uma pena prateada. Com voz calma e profunda ele disse: Bem-vindo ao Castelo das Lembranças Perdidas, Lucas. Eu sou o escriba do esquecimento. E chegou a hora de escrever o seu nome no meu livro. Capítulo 10. O livro que apagava destinos. O grande salão mergulhou em um silêncio absoluto. O escriba do esquecimento abriu lentamente o enorme livro de capa negra. As páginas eram totalmente brancas. Lucas estranhou. Não há nada escrito. O homem levantou os olhos. Ainda não. Ele mergulhou a pena prateada em um pequeno frasco de tinta escura. Assim que a ponta tocou o papel, letras começaram a surgir sozinhas. Não era uma história. Era a vida de Lucas. Seu nascimento. Sua infância. Os dias felizes ao lado da família. O momento em que encontrou a chave de bronze. Tudo estava ali. Como isso é possível? Perguntou Lucas. Toda lembrança deixa uma marca no tempo. Eu apenas a escrevo. O escriba virou a última página. Ela estava vazia. Basta que eu escreva seu nome aqui, e o mundo esquecerá que você existiu. Nesse instante, a menina do vestido branco correu até Lucas. Não deixe. Ela segurou sua mão. Assim que seus dedos se tocaram, uma lembrança surgiu na mente dela. Um jardim. Uma mulher cantando. Um balanço preso a uma árvore. E uma voz dizendo: Nunca tenha medo de lembrar. Lágrimas escorreram pelo rosto da menina. Minha mãe. Era a primeira lembrança que recuperava. A pequena muda da flor da esperança brilhou novamente, espalhando uma luz dourada pelo salão. As páginas do livro começaram a tremer. Palavras desapareceram. Outras reapareceram. O escriba fechou o livro com força. Pela primeira vez, sua voz demonstrou preocupação. Isso nunca aconteceu. Lucas deu um passo à frente. As lembranças não pertencem a você. Pertencem às pessoas que as viveram. O escriba permaneceu em silêncio por alguns instantes. Depois, apontou para uma enorme porta de madeira no fundo do salão. Ela se abriu sozinha. Um vento frio atravessou o castelo. Além da porta havia uma gigantesca biblioteca, tão grande que suas estantes desapareciam entre as nuvens. Milhões de livros ocupavam o lugar. Cada livro possuía um nome gravado na lombada. O escriba falou lentamente. Este é o arquivo das vidas. E existe um livro que nunca deveria ser aberto. Lucas olhou para a última estante. Sozinho, coberto por correntes de ouro envelhecido, repousava um único volume sem título. Antes que pudesse perguntar o que havia nele, uma batida forte ecoou por toda a biblioteca. Depois outra. E mais outra. O livro acorrentado estava tentando se abrir por conta própria. Fim do capítulo 10. Capítulo 11. O livro sem nome. As correntes douradas vibravam como se estivessem prendendo algo vivo. Cada batida fazia a biblioteca inteira estremecer. Livros caíam das prateleiras, levantando nuvens de poeira antiga. Lucas deu um passo à frente. O que existe dentro daquele livro? O escriba do esquecimento respondeu com a voz mais baixa do que nunca. A primeira lembrança do mundo. A primeira? Antes das cidades, dos reinos e até dos jardins, existiu uma única lembrança. Dela nasceram todas as outras. Se esse livro for aberto, todas as memórias voltarão ao instante em que começaram, e ninguém saberá mais quem é. Lucas observou as correntes. Elas estavam rachando. De repente, um clarão iluminou a biblioteca. A menina do vestido branco levou as mãos à cabeça. Eu me lembro. Imagens surgiram em sua mente. Um rio cristalino, uma pequena casa cercada de flores e uma mulher de olhos verdes que a chamava de Helena. Meu nome é Helena, exclamou emocionada.
No mesmo instante, um dos retratos vazios na parede ganhou vida. Mostrava Helena correndo pelo jardim de sua infância. Cada lembrança recuperada fazia a flor da esperança brilhar mais intensamente. Mas havia um preço. A luz também enfraquecia as correntes do livro sem nome. O escriba fechou os olhos. Está acontecendo exatamente como a antiga profecia dizia. Que profecia? Perguntou Lucas. Quando a esperança devolver os nomes perdidos, o guardião da primeira memória despertará. Antes que Lucas pudesse perguntar mais, ouviu-se um estalo ensurdecedor. A primeira corrente se rompeu. Depois a segunda. Em seguida todas as outras. O livro abriu sozinho. Suas páginas brilhavam com uma luz tão intensa que ninguém conseguia olhar diretamente para elas. Daquele brilho surgiu uma figura envolta em um manto branco, com cabelos longos como fios de prata. Seu rosto transmitia serenidade, mas seus olhos carregavam a idade do próprio tempo. Ela olhou para Lucas e sorriu. Finalmente, o novo guardião chegou. O escriba ajoelhou-se imediatamente. Helena fez o mesmo, sem entender por quê. A misteriosa figura caminhou lentamente até Lucas. Então colocou a mão sobre seu ombro. Há muito mais jardins além daquele que você conhece. E o destino de todos eles está prestes a mudar. Um vento dourado atravessou a biblioteca, apagando todas as velas de uma só vez. Na escuridão, apenas a voz da figura ecoou. Sua verdadeira missão começa agora. Capítulo 12 – O mapa dos 7 jardins. Quando as velas voltaram a se acender, a misteriosa figura já estava diante de uma mesa de pedra no centro da biblioteca. Sobre ela surgiu um pergaminho antigo, desenhado com tinta dourada. Lucas se aproximou. No pergaminho havia um mapa, mas não mostrava países, rios ou montanhas. Mostrava 7 jardins espalhados por lugares que pareciam existir entre o tempo e a realidade. A figura apontou para o primeiro. Este é o Jardim do Tempo. É onde sua jornada começou. Depois apontou para os outros. O Jardim dos Sonhos. O Jardim da Coragem. O Jardim do Silêncio. O Jardim das Estrelas. O Jardim da Esperança Eterna. E por fim, um jardim cercado por sombras. Seu nome quase havia desaparecido do mapa. O Jardim das Origens. Lucas sentiu um arrepio. O que aconteceu com ele? A figura ficou em silêncio por alguns instantes. Há muitos séculos, os 7 jardins viviam em perfeita harmonia. Cada um guardava uma parte do equilíbrio do mundo. Mas um dia, uma força desconhecida tentou controlar todas as lembranças, todos os sonhos e todo o tempo. Foi então que os jardins foram separados. O escriba completou. Para impedir que esse poder caísse em mãos erradas, cada jardim recebeu um guardião. Helena olhou para o mapa. Um dos jardins estava coberto por manchas escuras. O Jardim dos Sonhos está desaparecendo. A figura sentiu. Se ele cair, as pessoas deixarão de sonhar. Continuarão vivendo, mas sem esperança de um futuro melhor. Lucas fechou a mão sobre a chave de bronze. Então é para lá que vamos. Nesse instante, o pergaminho começou a brilhar. Uma pequena estrela dourada apareceu sobre o Jardim dos Sonhos e começou a piscar rapidamente. Era um pedido de socorro. Ao redor da mesa, o ar tornou-se pesado. Uma voz distante ecoou como um sussurro levado pelo vento. Guardião, apresse-se. O último sonho está morrendo. A figura de branco ergueu a mão. Um portal de luz se abriu lentamente diante deles. Do outro lado era possível ver um céu coberto por estrelas, mesmo sendo dia, e árvores de folhas azul prateadas balançando suavemente. Lucas respirou fundo. Olhou para Helena, para o velho jardineiro e para o escriba. Sem dizer uma palavra, deu o primeiro passo em direção ao portal. Assim que atravessou a luz, sentiu que estava entrando em um mundo completamente diferente. E percebeu que salvar o Jardim do Tempo tinha sido apenas o início de uma missão muito maior. Capítulo 13 – O Jardim dos Sonhos. Assim que Lucas atravessou o portal, sentiu o chão desaparecer por um instante. Quando abriu os olhos, estava sobre uma colina coberta por uma relva azul que brilhava como se fosse feita de pequenas estrelas. O céu era diferente de tudo que já havia visto. Milhares de constelações permaneciam visíveis, mesmo sob a luz do dia. Cada estrela pulsava lentamente como um coração. Helena atravessou o portal logo atrás dele. É lindo! Mas sua voz carregava preocupação. À frente, árvores de troncos cristalinos balançavam sem vento algum. Em seus galhos cresciam flores transparentes que mudavam de cor conforme eram observadas. No centro daquele lugar havia um lago perfeitamente imóvel. Sua superfície refletia não o céu, mas os sonhos das pessoas. Lucas olhou para a água. Viu uma menina sonhando em ser médica. Um menino imaginando construir um avião. Uma senhora desejando reencontrar um irmão que não via havia décadas.
Então as imagens começaram a desaparecer, uma a uma. O lago escureceu. As águas cristalinas tornaram-se cinzentas. As estrelas no céu perderam parte do brilho. Estamos chegando tarde, murmurou Helena. Foi então que uma figura surgiu na outra margem do lago. Era uma mulher de cabelos muito longos, tão brancos quanto a luz da lua. Vestia um manto azul repleto de pequenas estrelas bordadas. Seu olhar transmitia serenidade, mas também um profundo cansaço. Ela apoiava-se em um cajado feito de madeira prateada. Bem-vindos, guardiões. Lucas aproximou-se. A senhora é a guardiã deste jardim? Ela sorriu. Meu nome é Selene. Sou a última guardiã dos sonhos. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ajoelhou-se. Seu cajado caiu ao chão. Helena correu para ajudá-la. O que aconteceu? Selene respirava com dificuldade. Há muitos dias, uma criatura está devorando os sonhos antes mesmo que eles possam nascer. Lucas apertou a chave de bronze. Onde ela está? Selene apontou para o horizonte. Lá, envolta por uma tempestade de fumaça escura, erguia-se uma enorme árvore completamente seca. Seus galhos pareciam garras gigantescas tentando alcançar as estrelas. Ao redor dela, milhares de pequenos pontos de luz eram sugados para dentro do tronco. Aquela era a árvore dos sonhos. Agora, tornou-se a árvore do vazio. Nesse instante, um rugido profundo atravessou todo o jardim. As estrelas tremeram. O lago formou ondas pela primeira vez em séculos. Dos galhos secos da árvore abriu-se lentamente um par de olhos vermelhos, brilhando na escuridão. Uma voz grave ecoou por todo o vale. Mais um guardião chegou. Excelente! Agora terei um novo sonho para destruir. Lucas deu um passo à frente, fitando a criatura sem desviar o olhar. Pela primeira vez desde que encontrara a chave de bronze, ele sentiu medo. Mas ao mesmo tempo percebeu que a esperança não era a ausência do medo. Era a coragem de continuar caminhando apesar dele. E foi exatamente isso que fez. Capítulo 15 – A Aliança dos Guardiões. O chão continuava tremendo. No mapa mágico, duas novas manchas escuras avançavam rapidamente sobre o Jardim da Coragem e o Jardim do Silêncio. Lucas percebeu que o Mestre do Vazio não pretendia destruir um jardim de cada vez. Seu plano era atacar todos ao mesmo tempo. A figura mascarada ergueu as mãos para o céu. Um círculo de sombras envolveu a árvore do vazio. Cada jardim que cair tornará o mundo mais fraco. Sem sonhos, sem coragem e sem silêncio, as pessoas viverão apenas por hábito. Esquecerão quem são e por que lutam. Antes que Lucas pudesse responder, o Mestre do Vazio desapareceu como fumaça. Mas suas palavras permaneceram ecoando. Selene caminhou até a jovem árvore que havia nascido da semente da aurora. Ela tocou o tronco delicadamente. As folhas prateadas começaram a emitir um brilho suave. O Jardim dos Sonhos ainda pode ser salvo, disse ela. Mas eu não consigo protegê-lo sozinha. Lucas assentiu. Então ninguém ficará sozinho. Naquele instante, o velho pergaminho dos 7 jardins surgiu diante deles, flutuando no ar. Sobre ele apareceram pequenos pontos de luz. Cada ponto representava um guardião. Alguns brilhavam intensamente. Outros estavam quase se apagando. Eles ainda existem, murmurou Helena. Selene sorriu. Sim, muitos estão escondidos. Outros perderam a esperança. E alguns acreditam que são os últimos sobreviventes. Lucas olhou para o mapa. Precisamos encontrá-los. Assim que pronunciou essas palavras, a chave de bronze aqueceu em sua mão. 7 raios dourados partiram dela e atravessaram o céu, cada um seguindo em uma direção diferente. Era um chamado. Um chamado que apenas os verdadeiros guardiões poderiam ouvir. Muito longe dali, em um vale coberto por montanhas, uma mulher interrompeu seu treinamento com espada ao ver um feixe dourado cruzar o horizonte. Em uma floresta silenciosa, um velho monge abriu os olhos depois de décadas de meditação. No alto de uma torre cercada por neve, um jovem estudioso fechou um livro antigo ao perceber a luz atravessar sua janela. Os guardiões estavam despertando. Lucas sorriu pela primeira vez desde que chegará ao Jardim dos Sonhos. A batalha deixava de ser apenas sua. Uma aliança começava a nascer. Mas, sem que ninguém percebesse, o Mestre do Vazio observava tudo através de um espelho de sombras. Ele retirou lentamente a máscara rachada. Por um breve instante, seu rosto apareceu refletido. Lucas ficou sem ar. O homem tinha exatamente o mesmo rosto que ele. Capítulo 16 – O Reflexo Esquecido. O espelho de sombras se desfez antes que Lucas pudesse entender o que havia visto. Mas a imagem permaneceu gravada em sua mente. O Mestre do Vazio tinha o mesmo rosto, os mesmos olhos, a mesma expressão. Helena percebeu que ele havia empalidecido. Lucas, o que aconteceu?
Ele demorou alguns segundos para responder. Eu vi o rosto dele. E era igual ao meu. Selene e o velho escriba trocaram um olhar preocupado. Pareciam esconder um segredo antigo. Então chegou a hora de contar a verdade, disse Selene. Ela conduziu o grupo até um pequeno templo de mármore escondido entre árvores de folhas azuladas. No centro do templo havia um espelho de água perfeitamente imóvel. Este é o espelho da origem. Ele nunca mente. Lucas aproximou-se. Ao olhar para a superfície, não viu seu reflexo. Viu um menino, muitos anos antes, caminhando sozinho por uma floresta durante uma tempestade. O menino chorava. Parecia perdido. De repente, uma intensa luz dourada desceu do céu e envolveu a criança. Da mesma luz nasceu uma sombra escura. As duas figuras permaneceram unidas por alguns instantes. Depois seguiram caminhos diferentes. O menino continuou andando até encontrar o velho jardineiro que o acolheu. Já a sombra desapareceu na escuridão. A visão terminou. Lucas deu um passo para trás. Então, aquela sombra. O escriba confirmou lentamente. Quando você foi escolhido pelo Jardim do Tempo, toda a luz que havia em seu coração despertou. Mas a escolha também separou seus medos, sua tristeza e sua raiva. Essa parte de você ganhou vida própria. Helena ficou surpresa. Quer dizer que o mestre do vazio nasceu da própria sombra de Lucas, completou Selene. Lucas permaneceu em silêncio. Era difícil aceitar. O maior inimigo dos 7 jardins não era um estranho. Era a parte dele que havia escolhido viver apenas na escuridão. Nesse instante, a chave de bronze começou a vibrar. No mapa mágico surgiu um novo brilho. Não era um jardim. Era uma montanha isolada, envolta por nuvens douradas. Acima dela apareceu uma única palavra. Convergência. O escriba respirou fundo. Todos os guardiões que atenderam ao chamado estão indo para esse lugar. Selene fechou os olhos por um instante. Lá decidirão como enfrentar o mestre do vazio. Lucas olhou mais uma vez para o espelho da origem. Agora via apenas seu próprio reflexo. Mas havia algo diferente. Atrás dele, por um breve segundo, a sombra sorriu. E desapareceu. Lucas compreendeu que a batalha final não seria apenas para salvar os jardins. Seria também para decidir qual parte de si mesmo dominaria o seu destino. Com coragem renovada, ele guardou a chave de bronze e voltou-se para os amigos. Vamos reunir os guardiões. Porque o tempo de fugir da escuridão havia acabado. Capítulo 17. A Montanha da Convergência. A viagem até a Montanha da Convergência durou 3 dias e 3 noites. O caminho mudava constantemente. Ora passavam por uma floresta onde as árvores sussurravam antigas canções, ora atravessavam campos cobertos por flores que se abriam apenas à luz das estrelas. Nenhum mapa comum seria capaz de conduzi-los até ali. Apenas a chave de bronze conhecia o caminho. Ao amanhecer do 4º dia, as nuvens se abriram. Diante deles erguia-se uma montanha colossal, tão alta que seu topo parecia tocar o céu. No cume havia um círculo de pedras brancas. 7 pedestais formavam um grande anel. 6 estavam vazios. O 7º brilhou assim que Lucas se aproximou. Ele colocou a mão sobre a pedra. Um feixe dourado subiu aos céus. Pouco a pouco, outras luzes apareceram no horizonte. Os guardiões estavam chegando. A primeira foi uma mulher de armadura prateada e cabelos negros presos em uma longa trança. Trazia uma espada cuja lâmina refletia o nascer do sol. Ela fez uma breve reverência. Sou Ayla, guardiã do Jardim da Coragem. Logo depois surgiu um homem idoso, de passos lentos e olhar sereno. Vestia um manto simples e carregava apenas um cajado de madeira clara. Meu nome é Tenzin, guardião do Jardim do Silêncio. O terceiro a chegar era um jovem de olhos curiosos, trazendo às costas uma mochila repleta de pergaminhos e instrumentos antigos. Sou Orion, guardião do Jardim das Estrelas. Selene ocupou o pedestal do Jardim dos Sonhos. Lucas permaneceu diante do pedestal do Jardim do Tempo. Faltava apenas um. Todos voltaram os olhos para o último pedestal destinado ao Jardim das Origens. Os minutos passaram. Ninguém apareceu. Então o céu escureceu de repente. Uma rajada de vento gelado atravessou a montanha. Uma figura encapuzada surgiu caminhando lentamente entre a neblina. Seu rosto permanecia escondido. Ao alcançar o último pedestal, retirou o capuz. Era a mesma figura de branco que havia despertado do livro sem nome. Ela sorriu. Meu nome é Elior. Sou o primeiro dos guardiões. Assim que Elior colocou a mão sobre o pedestal, os 7 começaram a brilhar ao mesmo tempo. No centro do círculo surgiu uma esfera de luz. Dentro dela apareceu a imagem dos 7 jardins. Mas algo estava errado. Uma enorme sombra avançava sob a terra, conectando todos eles por raízes negras.
Elior observou a visão com preocupação. O mestre do vazio não está atacando os jardins. Ele está atacando aquilo que os une. Lucas franziu a testa. O que os une? Elior respondeu em voz baixa. O coração dos jardins. A esfera mostrou uma ilha escondida no centro de um oceano de névoa. Ali crescia uma única árvore gigantesca, cujas raízes alcançavam todos os jardins. Se ela caísse, nenhum jardim sobreviveria. Antes que alguém pudesse falar, a esfera rachou. Uma voz conhecida ecoou pela montanha. Era o mestre do vazio. Guardiões, vocês chegaram tarde. O coração dos jardins já começou a morrer. E, desta vez, nem a esperança será suficiente para salvá-lo. Capítulo 18. O coração dos jardins. Por um instante ninguém disse uma palavra. A voz do mestre do vazio ainda ecoava entre as montanhas. Então a esfera de luz se desfez em centenas de pequenas partículas douradas. Cada uma delas foi em direção a um dos guardiões. Quando uma delas tocou a mão de Lucas, uma nova visão surgiu. Ele viu uma ilha cercada por um mar branco de névoa. No centro da ilha crescia uma árvore tão gigantesca que seus galhos atravessavam as nuvens. Seu tronco era largo como uma montanha. Suas folhas brilhavam em tons de ouro, prata e verde esmeralda. Mas uma enorme rachadura escura cortava o tronco de alto a baixo. De dentro dela escorria uma seiva negra. Cada gota que caía fazia uma folha secar. Cada folha que secava fazia um dos 7 jardins perder parte de sua luz. A visão desapareceu. Elior respirou profundamente. Aquela árvore é o coração dos jardins. Antes que existisse qualquer guardião, ela já sustentava o equilíbrio entre o tempo, os sonhos, a coragem, o silêncio, as estrelas, as origens e a esperança. Ayla levou a mão ao cabo da espada. Então basta chegarmos até ela. Elior balançou a cabeça. Não será tão simples. A ilha não pode ser encontrada por quem procura poder. Apenas aqueles que caminham unidos conseguem enxergar seu caminho. Orion abriu um antigo pergaminho. As letras apareceram lentamente, como se estivessem sendo escritas naquele instante. Ele leu em voz alta. Quando os 7 caminharem como um só, o mar da névoa se abrirá. Mas aquele que carregar dúvida no coração verá apenas o vazio. Todos permaneceram em silêncio. Lucas abaixou a cabeça. Desde que descobrira que o mestre do vazio nascerá de sua própria sombra, uma pergunta o perseguia. E se no momento decisivo a escuridão dentro dele fosse mais forte? Como se tivesse percebido seu pensamento, Elior colocou a mão em seu ombro. Todo guardião possui luz e sombra. A diferença não está em eliminar a escuridão, mas em não permitir que ela escolha o caminho. As palavras trouxeram um pouco de paz ao coração de Lucas. Naquele instante, a chave de bronze começou a girar sozinha. Uma linha dourada surgiu sobre o chão da montanha, apontando para o horizonte. Ao longe, o mar de névoa começava lentamente a se abrir. Um estreito caminho de pedras antigas aparecia sobre as águas. Era a única passagem até a ilha. Os 7 guardiões se entreolharam. Sem hesitar, deram o primeiro passo juntos. Enquanto isso, muito além do mar, o mestre do vazio observava tudo do alto de uma torre feita de cristal negro. Ao seu lado, o devorador de sonhos permanecia imóvel. O mestre sorriu discretamente. Venham! O verdadeiro teste nunca foi chegar até o coração dos jardins. Ele voltou a olhar para uma porta de pedra atrás de si. Gravado nela havia um símbolo idêntico ao da chave de bronze de Lucas. É descobrir quem deverá fazer o sacrifício para salvá-lo. A porta começou a se abrir lentamente. E uma luz antiga, esquecida desde o nascimento dos jardins, escapou por sua fresta. Capítulo 19. A ponte sobre a névoa. Os 7 guardiões caminharam em silêncio pela antiga estrada de pedras. Ao redor deles, o mar de névoa parecia não ter fim. Não havia ondas. Não havia vento. Apenas um vazio branco que escondia tudo abaixo. Cada passo fazia uma pedra dourada surgir à frente, enquanto a pedra anterior desaparecia atrás deles. Não podemos voltar? Perguntou Helena. Elior respondeu sem parar de caminhar. Nesta ponte só existe um caminho: seguir em frente. Depois de algum tempo, a névoa começou a mudar. Ela já não escondia apenas o mar. Agora mostrava lembranças. Lucas viu sua infância. A velha casa na colina. O primeiro dia em que entrou no jardim do tempo. A voz do velho jardineiro. Então a cena mudou. Ele viu um futuro que nunca havia vivido. Os jardins em ruínas. Flores secas. Relógios parados. Estrelas apagadas. E no centro de tudo, o mestre do vazio sentado sob a árvore do coração, agora completamente negra. Isso é uma ilusão, gritou Ayla. Elior confirmou. A ponte testa nossa esperança. Ela mostra o futuro que mais tememos.
Helena também começou a enxergar imagens. Via sua mãe chamando seu nome. Estava tão perto. Ela deu um passo para fora da trilha. No mesmo instante, uma das pedras desapareceu sob seus pés. Lucas a segurou pelo braço antes que caísse na névoa. Quando olhou para baixo, não viu água. Viu milhares de rostos esquecidos. Pessoas que haviam perdido completamente suas memórias. Elas estendiam as mãos em silêncio, como se pedissem ajuda. Lucas puxou Helena de volta. Não olhe para as ilusões. Olhe para quem está ao seu lado. Ela respirou fundo e assentiu. Continuaram caminhando. Horas depois, finalmente avistaram a ilha. No centro dela erguia-se a árvore do coração. Mesmo ferida, era magnífica. Seu tronco brilhava como ouro antigo. As raízes atravessavam toda a ilha e mergulhavam na névoa, alimentando cada um dos 7 jardins. Mas a rachadura escura havia aumentado. A seiva negra escorria sem parar. Ao pé da árvore, havia uma figura solitária. Vestia roupas simples de jardineiro. Segurava um velho regador de cobre. Lucas reconheceu imediatamente aquele rosto. Era o velho jardineiro que o receberá no Jardim do Tempo. Mas algo estava diferente. Seus cabelos haviam ficado completamente brancos. Seu corpo parecia transparente. Quando Lucas correu até ele, o velho sorriu com serenidade. Eu sabia que você conseguiria chegar. Mestre, o que aconteceu? O jardineiro apoiou a mão no tronco da árvore. Durante todos esses anos, fui eu quem sustentou esta rachadura. Mas minha força está chegando ao fim. Lucas sentiu um nó na garganta. Então vamos curá-la juntos. O velho sorriu, mas seus olhos revelavam tristeza. Algumas feridas precisam de algo maior do que magia. Ele olhou diretamente para Lucas. Está na hora de contar por que a chave de bronze escolheu você. Antes que pudesse continuar, uma explosão sacudiu toda a ilha. O céu escureceu. O mestre do vazio havia chegado. E desta vez ele não estava sozinho. Atrás dele marchava um exército inteiro de sombras, formado por todos os sonhos, memórias e esperanças que haviam sido roubados ao longo dos séculos. A batalha pelo coração dos jardins estava prestes a começar. Capítulo 20 – O segredo da chave de bronze. O céu tornou-se completamente escuro. As sombras avançavam em silêncio, formando um exército que parecia não ter fim. No centro delas caminhava o mestre do vazio. Seu olhar permanecia fixo em Lucas. O velho jardineiro levantou a mão. Por um instante, o tempo ao redor da árvore do coração parou. As folhas deixaram de balançar. A seiva escura congelou no tronco. Até o exército de sombras ficou imóvel. Temos pouco tempo, disse ele. Lucas aproximou-se. O senhor disse que a chave me escolheu. Por quê? O velho retirou do bolso uma pequena caixa de madeira desgastada pelos anos. Dentro havia uma fotografia antiga. Nela apareciam 2 homens muito jovens cuidando de um jardim. Um deles era o próprio velho jardineiro. O outro tinha um sorriso tranquilo, e era idêntico ao mestre do vazio, antes de ser consumido pela escuridão. Lucas ficou sem palavras. Há muitos séculos começou o jardineiro, existiam apenas 2 aprendizes para proteger os jardins. Eu era um deles. O outro chamava-se Kael. Ele era meu melhor amigo. O velho fechou os olhos por um instante. Kael acreditava que poderia eliminar toda a dor do mundo apagando as lembranças tristes. No início, suas intenções eram boas. Mas aos poucos, percebeu que alegria e tristeza não podem ser separadas. Quando tentou controlar as memórias, foi consumido pelo vazio. Lucas olhou para o mestre do vazio parado ao longe. Então ele é Kael. Sim, mas o homem que conheci quase desapareceu por completo. Helena perguntou. E a chave? O velho pegou a chave de bronze das mãos de Lucas. Ela começou a brilhar intensamente. Esta não é apenas uma chave. Ele a girou no ar. O bronze se abriu como uma flor. No interior havia um pequeno cristal dourado. Este é o núcleo da aurora. Enquanto ele existir, sempre haverá alguém capaz de reacender a esperança nos jardins. Lucas observou o cristal pulsando como um coração. Por que eu? O velho sorriu. Porque você nunca buscou poder. Você entrou no jardim apenas para descobrir uma história esquecida. Quem procura apenas a verdade costuma ser digno de protegê-la. Nesse instante, o tempo voltou a correr. As folhas tornaram a balançar. A seiva escura voltou a escorrer. O mestre do vazio ergueu a mão. O exército de sombras avançou. Ayla desembainhou a espada. Selene ergueu o cajado. Tenzin fincou seu bastão no chão. Orion abriu os antigos pergaminhos. Elior estendeu as mãos para o céu. Os 7 guardiões formaram um círculo ao redor da árvore do coração. Lucas respirou fundo e segurou o cristal da aurora. Uma luz dourada começou a envolver toda a ilha.
O mestre do vazio sorriu. Finalmente! Agora veremos qual é mais forte. A esperança. Ou o vazio. Os dois deram o primeiro passo um em direção ao outro, e o destino dos 7 jardins começou a ser decidido. Capítulo 21 – A Batalha pela Árvore do Coração. O primeiro choque entre a luz e a escuridão fez toda a ilha estremecer. A luz dourada do núcleo da aurora encontrou a energia negra do mestre do vazio, criando uma onda que atravessou os 7 jardins ao mesmo tempo. No Jardim do Tempo, os relógios sem ponteiros voltaram a girar. No Jardim dos Sonhos, algumas estrelas recuperaram o brilho, mas em resposta, as raízes negras apertaram ainda mais o tronco da árvore do coração. A batalha havia começado. Ayla avançou primeiro. Sua espada descreveu um arco de luz, cortando dezenas de sombras. Cada golpe libertava uma pequena centelha brilhante, que subia aos céus como um vagalume. Selene ergueu o cajado. Das flores do Jardim dos Sonhos nasceram pássaros feitos de luz que mergulharam sobre o exército inimigo. Onde pousavam, as sombras perdiam força. Tenzin permaneceu imóvel. Fechou os olhos e bateu o cajado uma única vez contra o solo. Um profundo silêncio envolveu parte do campo de batalha. As sombras atingidas por aquele silêncio pararam de avançar, como se tivessem finalmente encontrado paz. Enquanto isso, Orion abria antigos pergaminhos. As palavras neles escritas transformavam-se em constelações que desciam do céu e protegiam os guardiões. Helena conduzia os espíritos das memórias recuperadas para longe da batalha, impedindo que fossem novamente capturados. Lucas permaneceu diante do mestre do vazio. Os dois se encaravam sem atacar. Por que hesita? Perguntou o mestre. Porque ainda acredito que existe algo de bom em você. O mestre riu. Você ainda não entendeu? Ele estendeu a mão. Imediatamente surgiram dezenas de imagens ao redor de Lucas. Ele viu pessoas perdendo quem amavam. Guerras, despedidas, solidão, lágrimas. Essas também são lembranças, disse o mestre. Diga-me, guardião, por que elas merecem existir? Lucas observou cada cena. Seu coração ficou pesado. Então lembrou-se das palavras do velho jardineiro. A alegria e a tristeza não podem ser separadas. Respirando fundo, respondeu. Porque são elas que nos ensinam a valorizar o amor, a amizade e a esperança. Quem apaga a dor também apaga o significado da felicidade. O mestre permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, sua expressão vacilou. Por um breve instante, Lucas enxergou o antigo Kael por trás da escuridão. Mas o vazio reagiu imediatamente. Raízes negras envolveram o corpo do mestre, cobrindo novamente seu rosto. Uma voz muito mais profunda ecoou da escuridão. Ele não pertence mais a este mundo. Lucas percebeu que aquela voz não era de Kael. Havia algo ainda mais antigo controlando o vazio. Algo que existia antes mesmo dos 7 jardins. O velho jardineiro empalideceu. Não pode ser. Elior fechou os olhos, como se reconhecesse aquela presença. O vazio não era o verdadeiro inimigo. Era apenas uma porta. Nesse instante, uma enorme rachadura abriu-se aos pés da árvore do coração. Dela saiu uma sombra colossal, tão alta que ocultou as estrelas. Seus olhos brilhavam como brasas antigas. Sua voz fez a própria terra tremer. Depois de 1000 anos, eu finalmente despertei. Os guardiões compreenderam que a batalha contra o mestre do vazio havia sido apenas o começo. O verdadeiro adversário acabava de surgir. Capítulo 22 – O primeiro guardião do vazio. A criatura ergueu-se lentamente da rachadura aberta sob a árvore do coração. Seu corpo parecia feito da própria noite. Não possuía uma forma definida. Às vezes era uma sombra gigantesca. Em outras, transformava-se em fumaça ou em um céu sem estrelas. Sua presença fazia o ar ficar pesado. Até o vento parecia ter medo de passar por ela. Os guardiões recuaram alguns passos. Nem mesmo Ayla, que jamais demonstrava receio, conseguiu esconder a preocupação. Quem é você? Perguntou Lucas. A criatura respondeu com uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Antes que existissem os jardins. Antes que existisse o tempo. Eu já existia. Elior abaixou a cabeça. A antiga lenda era verdadeira? O velho jardineiro olhou para Lucas. Ele é Nox, o primeiro guardião do vazio. Helena arregalou os olhos. Guardião? Sim, respondeu Elior. No princípio, o vazio não era um inimigo. Ele tinha uma missão: preservar o equilíbrio entre o que nasce e o que termina. Sem o fim, nada novo poderia começar. Nox permaneceu imóvel. Mas os seres humanos passaram a desafiar esse equilíbrio. Agarraram-se às lembranças, aos sonhos e ao tempo, recusando-se a aceitar as perdas. Uma sombra percorreu a ilha. As raízes negras envolveram ainda mais a árvore do coração.
Eu apenas devolvo tudo ao silêncio de onde veio. Lucas deu um passo à frente. Não, você não devolve. Você apaga. Por um breve instante, os olhos de Nox pareceram vacilar. A diferença? Lucas respondeu sem hesitar. Sim, esquecer é perder a história. Aceitar uma perda é carregá-la no coração e continuar vivendo. As palavras ecoaram por toda a ilha. Kael, ainda preso pelas raízes do vazio, levantou lentamente a cabeça. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Era a primeira emoção que demonstrava em séculos. Eu me lembro. Nox voltou-se imediatamente para ele. Silêncio. Uma onda de energia negra atingiu Kael, fazendo-o cair de joelhos. Lucas tentou correr até ele, mas Elior o segurou. Ainda não. Se agir por impulso, perderemos tudo. Nesse momento, o núcleo da aurora começou a pulsar cada vez mais rápido. A luz dourada espalhou-se pelas raízes da árvore do coração. Onde a luz passava, a escuridão recuava. Mas o brilho também enfraquecia o cristal. Pequenas rachaduras apareceram em sua superfície. O velho jardineiro observou em silêncio. Sabia exatamente o que aquilo significava. Se o núcleo da aurora se quebrasse, os jardins seriam salvos. Mas a chave de bronze desapareceria para sempre. E com ela a ligação entre os guardiões. Lucas percebeu as rachaduras. Olhou para o cristal. Depois para os amigos. Por fim, encarou Nox. Naquele instante, compreendeu que a batalha não seria vencida apenas com coragem ou magia. Seria preciso fazer uma escolha capaz de mudar o destino dos 7 jardins para sempre. E no silêncio do seu coração, ele já começava a saber qual seria essa escolha. Capítulo 23. A escolha do guardião. As rachaduras no núcleo da aurora aumentavam a cada batida de luz. Lucas segurava o pequeno cristal com cuidado, como se segurasse o próprio coração dos jardins. O velho jardineiro aproximou-se lentamente. Seu rosto estava sereno, mas seus olhos revelavam uma tristeza profunda. Lucas, chegou o momento que eu sempre temi. Existe uma maneira de derrotar Nox? O velho assentiu. Existe, mas ela exige um preço. Todos os guardiões fizeram silêncio. Até o vento parecia esperar a resposta. O núcleo da aurora pode restaurar completamente a árvore do coração. Porém, para despertar todo o seu poder, ele precisa se unir ao coração de um guardião. Helena levou as mãos à boca. O que acontece com esse guardião? O velho respondeu com voz baixa. Ele deixa de existir como pessoa. Sua essência passa a viver dentro da árvore do coração, protegendo os 7 jardins para sempre. Lucas olhou para o cristal, depois para cada um de seus companheiros. Ayla, Selene, Tenzin, Orion, Helena, Elior. Todos haviam arriscado a própria vida para chegar até ali. Sem dizer uma palavra, Lucas deu um passo à frente. Eu farei isso. Não, gritou Helena. Deve haver outro jeito. Antes que alguém pudesse responder, Elior caminhou até Lucas. Todos voltaram o olhar para o primeiro dos guardiões. O sacrifício de uma única pessoa salvaria os jardins por um tempo. Mas existe um caminho mais forte. Lucas franziu a testa. Qual? Elior sorriu. Os jardins nunca nasceram da força de um único guardião. Eles nasceram da união de todos. Ele ergueu as mãos. Os outros guardiões compreenderam imediatamente. Cada um retirou o símbolo de seu jardim. A espada luminosa de Ayla. O cajado de Selene. O bastão de Tenzin. Os pergaminhos de Orion. A pequena flor de Helena. A antiga chave de Elior. Lucas colocou o núcleo da aurora no centro do círculo. As 7 relíquias começaram a brilhar. 7 feixes de luz uniram-se sobre o cristal. As rachaduras desapareceram. O núcleo tornou-se mais brilhante do que nunca. Nox observou aquela cena com inquietação. Pela primeira vez, recuou um passo. Isso é impossível. Elior respondeu. Não, é exatamente assim que os jardins foram criados. Uma imensa árvore de luz surgiu atrás dos guardiões. Ela era idêntica à árvore do coração em seus dias de glória. Suas raízes envolveram delicadamente o tronco ferido. As raízes negras começaram a se romper. Kael caiu ao chão, finalmente livre da escuridão que o aprisionava. Ele respirou profundamente. Olhou para Lucas. E sorriu pela primeira vez em séculos. Mas Nox ainda permanecia de pé. Seu corpo começou a crescer, tornando-se maior do que a própria árvore do coração. Sua voz ecoou como um trovão. Então vocês escolheram lutar unidos. Que assim seja. Eu também deixarei de lutar sozinho. Atrás dele, o próprio vazio começou a ganhar forma. Um oceano de sombras ergueu-se no horizonte. E Lucas percebeu que a batalha decisiva ainda estava por começar. Capítulo 24. A última aurora. O oceano de sombras avançava lentamente. Não havia ondas.
Havia silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia apagar qualquer esperança. Os guardiões permaneceram unidos diante da árvore do coração. A grande árvore de luz criada pelas 7 relíquias continuava protegendo o tronco ferido, mas seu brilho diminuía a cada instante. Nox ergueu os braços. O céu desapareceu. As estrelas se apagaram. Os 7 jardins começaram a escurecer ao mesmo tempo. No jardim do tempo, os relógios voltaram a parar. No jardim dos sonhos, as flores fecharam suas pétalas. No jardim da coragem, as espadas perderam o brilho. No jardim do silêncio, o vento deixou de cantar. Lucas olhou para os companheiros. Todos estavam cansados, mas ninguém havia desistido. Então Kael aproximou-se. Livre da influência do vazio, seu rosto já não era duro como antes. Havia arrependimento em seu olhar. Ele parou diante de Lucas. Durante séculos tentei apagar a dor do mundo, mas acabei apagando também sua esperança. Lucas não respondeu. Kael continuou. Esta batalha começou por minha causa. Então deve terminar comigo. Antes que alguém pudesse impedi-lo, Kael tomou o núcleo da aurora nas mãos. O cristal brilhou intensamente. Nox gritou pela primeira vez. Não. Kael caminhou até a enorme rachadura da árvore do coração. Olhou uma última vez para Lucas. Obrigado por me lembrar de quem eu era. Com um gesto firme, colocou o núcleo da aurora dentro da rachadura. Uma luz dourada percorreu todo o tronco. As raízes negras começaram a se desfazer como poeira levada pelo vento. Nox tentou avançar, mas milhares de raízes luminosas nasceram da árvore e envolveram seu corpo. A luz sempre precisa da sombra para existir, disse Kael. Mas a sombra jamais poderá governar a luz. A árvore brilhou como nunca. Seus galhos atravessaram os céus. Cada folha tornou-se uma estrela. Cada raiz levou vida novamente aos 7 jardins. O oceano de sombras começou a desaparecer. Nox fechou os olhos. Pela primeira vez, sua expressão não demonstrava raiva, apenas cansaço. Antes de desaparecer completamente, olhou para Lucas. Enquanto houver medo, eu sempre encontrarei um caminho de volta. Seu corpo transformou-se em pequenas partículas escuras que foram levadas pelo vento. O silêncio terminou. As estrelas voltaram. As flores floresceram. Os sonhos renasceram. A árvore do coração estava curada. Quando a luz diminuiu, Kael havia desaparecido. No lugar onde estivera, crescia uma pequena árvore de folhas douradas. O velho jardineiro sorriu com os olhos marejados. Alguns guardiões não desaparecem, apenas criam novas raízes. Lucas colocou a mão sobre o tronco da pequena árvore. Sentiu uma leve brisa e ouviu uma voz conhecida. Continue cuidando dos jardins. Era Kael, não como um homem, mas como parte da própria vida que agora corria por todas as raízes do mundo. Lucas ergueu os olhos para o céu. A paz havia retornado, mas em seu coração, sabia que enquanto existissem pessoas capazes de sonhar, lembrar e ter esperança, sempre haveria alguém disposto a proteger os 7 jardins, e ele continuaria sendo esse guardião. Terceira jornada, o 8º jardim. Capítulo 1, a folha de prata. 1 ano havia se passado desde a queda de Nox. Os 7 jardins floresciam novamente. No jardim do tempo, crianças riam entre as árvores. No jardim dos sonhos, as estrelas voltavam a nascer todas as noites. A pequena árvore dourada de Kael crescia forte ao lado da árvore do coração. A paz parecia definitiva. Numa manhã tranquila, Lucas caminhava entre os canteiros quando uma única folha prateada caiu diante de seus pés. Era diferente de todas as outras. Tinha veios azulados e brilhava como a luz da lua. Assim que Lucas a tocou, ouviu uma voz suave. Guardião, desperte. O vento cessou. As flores fecharam suas pétalas. A folha transformou-se em um pequeno pássaro de luz, que começou a voar lentamente em direção ao velho relógio sem ponteiros. Lucas o seguiu. Quando o pássaro pousou sobre o relógio, algo inesperado aconteceu. Pela primeira vez desde a criação do Jardim do Tempo, os ponteiros apareceram e começaram a girar. 1, 2, 3, até pararem exatamente à meia-noite. Um profundo som de sino ecoou por todos os jardins. Os outros guardiões sentiram o chamado ao mesmo tempo. Elior surgiu ao lado de Lucas em poucos instantes. Seu semblante, porém, não era de alegria. Era de preocupação. Isso não deveria acontecer. Lucas olhou para o relógio. O que significa? Elior passou a mão sobre a pedra antiga. Letras começaram a surgir lentamente. Quando o tempo voltar a marcar as horas, o jardim escondido despertará. Helena aproximou-se. Jardim escondido? Selene respirou fundo. Durante séculos acreditamos que existiam apenas 7 jardins. Elior fechou os olhos. Estávamos errados.
O velho jardineiro, que raramente demonstrava surpresa, permaneceu imóvel. Então a antiga história era verdadeira. Lucas perguntou: que história? O jardineiro respondeu quase em um sussurro: existe um jardim que foi apagado da memória de todos os guardiões. Um lugar tão antigo que nem mesmo a árvore do coração consegue alcançá-lo. O oitavo jardim. Nesse instante a folha prateada voltou a brilhar. No chão surgiu um novo mapa. Mas ele estava incompleto. Faltava quase metade de seus caminhos. No centro havia apenas uma frase: somente quem aceitar perder o caminho poderá encontrar o jardim que nunca quis ser encontrado. Antes que alguém pudesse interpretar aquelas palavras, um clarão rasgou o céu. No horizonte apareceu uma porta de pedra flutuando acima das nuvens. Ela abriu-se lentamente sozinha. Do outro lado não havia luz. Não havia escuridão. Havia apenas um caminho desconhecido. Lucas sorriu. Depois de tantas jornadas, já aprenderá uma coisa: as maiores aventuras sempre começavam com uma porta. Ele respirou fundo, segurou a chave de bronze e deu o primeiro passo em direção ao mistério do oitavo jardim. Fim do capítulo 1 da terceira jornada. Capítulo 2 – A porta entre os mundos. A porta de pedra flutuava em silêncio acima das nuvens. Seu arco era coberto por símbolos que mudavam de forma, como se estivessem vivos. Lucas aproximou a chave de bronze. Mas pela primeira vez ela não reagiu. Estranho, murmurou ele. Elior observou atentamente os símbolos. Esta porta não é aberta por uma chave. Então como entramos? Perguntou Helena. O velho jardineiro sorriu de leve. Talvez ela não queira ser aberta. Lucas caminhou até a porta e colocou a mão sobre a pedra fria. No mesmo instante ouviu uma voz suave. Quem deseja entrar deve deixar algo para trás. A porta começou a brilhar. Diante de cada guardião surgiu uma pequena esfera de luz. Dentro dela aparecia aquilo que cada um mais temia perder. Ayla viu sua espada. Selene viu o cajado que protegia o jardim dos sonhos. Orion viu seus antigos pergaminhos. Tenzin viu seu bastão de madeira. Helena viu o pequeno urso de pano que havia recuperado quando reencontrou suas lembranças. Lucas viu a chave de bronze. A voz voltou a ecoar. Nenhum caminho novo pode ser percorrido carregando tudo que veio antes. Os guardiões se entreolharam. Ayla foi a primeira. Colocou sua espada dentro da esfera. Ela desapareceu. Em seguida, Selene entregou o cajado. Orion fechou os pergaminhos pela última vez. Helena abraçou o urso de pano, sorriu e o deixou partir. Um a um, todos abriram mão daquilo que mais valorizavam. Lucas permaneceu imóvel. A chave de bronze havia estado com ele desde o início de sua jornada. Ela abrirá a porta do jardim do tempo. Guiará seus passos. Salvará incontáveis vidas. Sem ela, sentia que perderia parte de si mesmo. O velho jardineiro aproximou-se. Às vezes, a maior prova de confiança é seguir em frente sem aquilo que sempre nos guiou. Lucas fechou os olhos. Lembrou-se de tudo que viverá. Respirou fundo. E colocou a chave de bronze dentro da esfera. Ela brilhou intensamente. Depois desapareceu. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então a porta começou a se abrir lentamente. Atrás dela não havia paisagens. Havia apenas um enorme corredor formado por milhares de portas suspensas no ar. Cada porta levava a um destino diferente. No centro do corredor estava uma criança sentada no chão. Ela desenhava jardins em um caderno muito antigo. Quando percebeu a chegada dos guardiões, levantou a cabeça e sorriu. Finalmente vocês chegaram. Lucas se aproximou. Quem é você? A criança fechou o caderno com cuidado. Meu nome é Lumen. Sou o último jardineiro do oitavo jardim. Antes que Lucas pudesse fazer outra pergunta, todas as portas do corredor se fecharam ao mesmo tempo. O estrondo ecoou pelo infinito. Lumen olhou para o grupo com um semblante sério. Agora que vocês entraram, não poderão sair até descobrirem porque o oitavo jardim foi apagado da história. Ao fundo, uma única porta permaneceu aberta. Dela vinha um perfume de flores que nenhum dos guardiões conhecia. Sem hesitar, Lucas deu o primeiro passo. A terceira jornada acabava de revelar seu maior mistério. Capítulo 3 – O jardim que não existia. Lucas e os outros guardiões seguiram Lumen pela única porta aberta. Assim que atravessaram, sentiram uma mudança no ar. Não era como o Jardim do Tempo. Não era como o Jardim dos Sonhos. Era algo completamente diferente. Ali não havia relógios. Não havia estrelas. Não havia árvores gigantes. Havia silêncio. Um silêncio tranquilo, como se o próprio lugar estivesse esperando há milhares de anos por aquele momento. À frente dele surgiu um imenso jardim coberto por flores brancas. Cada flor tinha uma pequena gota de luz em seu centro.
Lucas se abaixou e tocou uma delas. No mesmo instante viu uma lembrança. Mas não era sua. Era a lembrança de uma pessoa desconhecida. Uma mulher sorrindo. Um pai abraçando seu filho. Uma criança aprendendo a caminhar. Milhares de momentos felizes e simples. Lucas afastou a mão surpreso. O que são essas flores? Lumen respondeu. São as lembranças que nunca chegaram a acontecer. Todos ficaram em silêncio. Helena franziu a testa. Como uma lembrança pode existir se nunca aconteceu? O pequeno jardineiro olhou para o horizonte. Porque toda escolha cria caminhos. Cada pessoa carrega dentro de si milhares de possibilidades. Algumas se tornam realidade. Outras ficam esquecidas. Orion observou as flores. Então este jardim guarda vidas que poderiam ter existido? Lumen assentiu. Sim, o 8º jardim é o lugar onde ficam guardados todos os caminhos não escolhidos. Lucas caminhou lentamente entre as flores. Sentiu uma estranha tristeza. Ali estavam sonhos que nunca nasceram. Amizades que nunca aconteceram. Momentos que nunca chegaram. Então uma flor maior que as outras começou a brilhar. Ela abriu suas pétalas lentamente. Dentro dela apareceu uma imagem de Lucas. Mas era uma versão diferente dele. Um Lucas que nunca havia encontrado a chave de bronze. Um Lucas que havia escolhido uma vida comum. Sem aventuras. Sem responsabilidades. Sem perdas. A outra versão dele caminhava por uma cidade tranquila. Parecia feliz. Lucas ficou observando em silêncio. Ele poderia ter sido eu. Lumen aproximou-se. Todos os guardiões precisam enfrentar essa pergunta. Se pudesse escolher novamente, você faria tudo igual? Lucas não respondeu. Pensou no medo. Nas batalhas. Nas despedidas. Pensou em Kael. Pensou em tudo que perdeu. Mas também pensou em tudo que ganhou. Amigos. Propósito. A chance de proteger vidas. Então sorriu. Sim, porque até os momentos difíceis fizeram parte de quem eu sou. A flor se iluminou. E a imagem desapareceu. Mas naquele instante, todas as flores do jardim começaram a tremer. O chão se abriu lentamente. Do centro do 8º jardim surgiu uma árvore negra, sem número folhas. Lumen perdeu a expressão tranquila. Não. Lucas olhou para ele. O que foi? O pequeno jardineiro deu um passo para trás. Essa árvore não deveria estar aqui. Uma voz profunda veio de dentro do tronco. Mas eu sempre estive. As raízes negras começaram a se espalhar pelo jardim. E Lumen sussurrou uma frase que fez todos congelarem. O 8º jardim não foi apagado. Ele foi preso. Capítulo 4. O prisioneiro do 8º jardim. As raízes negras continuavam crescendo pelo chão branco do jardim. Onde tocavam uma flor, a luz desaparecia. As lembranças dos caminhos não escolhidos começavam a se apagar uma por uma. Lumen segurou seu antigo caderno com força. Pela primeira vez desde que haviam chegado, o pequeno jardineiro parecia assustado. Eu pensei que ele nunca acordaria. Lucas aproximou-se da árvore escura. Quem está preso aí dentro? O tronco começou a se abrir lentamente. De dentro dele surgiu uma figura alta, coberta por folhas negras e sombras. Mas havia algo diferente nela. Não transmitia ódio. Transmitia tristeza. A criatura abriu os olhos. Meu nome foi esquecido antes mesmo de vocês nascerem. A voz era calma. Eu sou Arven. Elior deu um passo para trás. Arven. Ele parecia tentar lembrar de algo. Você conhece esse nome? Perguntou Lucas. Elior ficou em silêncio por alguns segundos. Ele era o primeiro jardineiro. Todos olharam para Lumen. O pequeno guardião abaixou a cabeça. Antes dos 7 jardins existirem, havia apenas um. O Jardim das Possibilidades. Arven cuidava dele. Lucas olhou ao redor. Então por que ele foi preso? Lumen respirou profundamente. Porque ele descobriu algo que os outros guardiões não queriam aceitar. Arven sorriu tristemente. Eu descobri que nenhum caminho deveria ser esquecido. Ele caminhou entre as flores apagadas. Quando uma pessoa escolhe um destino, todos os outros desaparecem. Eu queria salvar essas possibilidades. Queria dar uma segunda chance a todos. Selene observou a árvore negra. Mas algo deu errado. Arven assentiu. Sim, tentei guardar todos os caminhos ao mesmo tempo. E o jardim não conseguiu suportar. As possibilidades começaram a se misturar. Memórias que não pertenciam a ninguém surgiram. Vidas que nunca existiram começaram a invadir o mundo real. Para impedir uma destruição maior, os antigos guardiões selaram o jardim e apagaram o nome de Arven da história. Lucas sentiu compaixão. Você não era um inimigo. Arven olhou para ele. Não, mas minhas intenções causaram uma grande destruição. Nesse instante, uma das flores do jardim brilhou. Dentro dela apareceu uma visão.
mostrava o futuro. Milhares de mundos diferentes surgindo ao mesmo tempo. Pessoas vivendo versões infinitas de suas vidas. A realidade se dividindo em incontáveis caminhos. Lumen ficou pálido. Se Arven despertar completamente, o mundo perderá uma única história e se tornará apenas infinitas possibilidades. O chão tremeu. A árvore negra começou a crescer. Arven levantou os braços, mas não parecia controlar o poder. Parecia lutar contra ele. Eu não consigo impedir. O jardim está me usando como porta. Lucas apertou os punhos. Ele sabia aquela sensação. Já havia visto alguém ser consumido por uma força maior, como Kael, como Nox. Ele deu um passo à frente. Então vamos fechar essa porta juntos. Arven olhou surpreso. Por quê? Lucas respondeu. Porque todo mundo merece uma chance de escolher um novo caminho. As raízes pararam de avançar. Por um breve momento, o oitavo jardim ficou em silêncio. Mas no céu, uma rachadura apareceu. E dela começou a cair uma chuva de luzes. Cada luz era uma vida que nunca existiu. E agora estava tentando nascer. Capítulo 5. As 1000 vidas perdidas. A chuva de luzes continuava caindo do céu do oitavo jardim. Cada pequeno brilho que tocava o chão transformava-se em uma nova cena. Uma casa surgia por alguns segundos. Uma estrada aparecia e desaparecia. Vozes de pessoas desconhecidas ecoavam pelo ar. Eram vidas que poderiam ter existido. Caminhos que nunca foram escolhidos. Lumen observava tudo com preocupação. O jardim está abrindo todas as possibilidades ao mesmo tempo. Lucas olhou para o céu rachado. O que acontece se continuar? Arven respondeu com tristeza. O mundo esquecerá qual caminho é real. Uma nova luz caiu diante deles. Quando se apagou, Lucas viu a si mesmo em outra vida. Ele era um simples agricultor. Tinha uma casa pequena, uma família. Nunca havia conhecido o Jardim do Tempo. Nunca enfrentará perigos. Por alguns segundos, sentiu uma vontade enorme de ficar naquela visão. Era uma vida tranquila, sem batalhas, sem despedidas. Mas então ouviu uma voz. Lucas! Ele se virou. Era Helena. Mesmo naquela realidade diferente, ela ainda existia, mas não o conhecia. A visão desapareceu. Lucas percebeu algo importante. Uma vida perfeita não era necessariamente a vida certa. O caminho que ele escolheu, com todas as dificuldades, era o que havia construído sua verdadeira história. Arven observava em silêncio. Você entende agora? Lucas olhou para ele. Entendo. O problema não são os caminhos que não escolhemos. O problema é esquecer de valorizar o caminho que temos. As palavras fizeram as flores ao redor brilharem novamente. Mas uma nova ameaça surgiu. Do céu rachado desceu uma figura formada por milhares de pedaços de luz. Não era humana. Não era sombra. Era uma mistura de todas as possibilidades perdidas. Lumen deu um passo para trás. A convergência. Orion abriu um dos pergaminhos antigos. Suas mãos começaram a tremer. Isso não deveria existir. O que é? Perguntou Ayla. Orion respondeu. É o resultado de todas as vidas que nunca aconteceram tentando existir ao mesmo tempo. A criatura abriu milhares de olhos. Cada um mostrava uma versão diferente do mundo. Sua voz era formada por várias vozes juntas. Nós fomos esquecidos. Nós também merecemos viver. Ela estendeu a mão. O jardim inteiro começou a se dividir em centenas de realidades diferentes. Lucas viu seus amigos desaparecerem em caminhos separados. Ayla tornou-se uma guerreira solitária. Selene viveu sem nunca conhecer o Jardim dos Sonhos. Orion passou a vida procurando respostas que nunca encontrou. Helena voltou a ser uma criança sem memória. Lucas tentou correr até eles, mas cada passo levava a uma realidade diferente. Então Arven apareceu ao seu lado. Não lute contra ela com força. Ela nasceu do desejo de existir. Lucas olhou para a criatura. Então como vencemos? Arven respondeu. Não destruindo as possibilidades, mas ensinando-as a aceitar que algumas histórias precisam permanecer apenas como sonhos. A criatura avançou. O oitavo jardim inteiro começou a desaparecer, e Lucas percebeu que sua maior batalha não seria contra um inimigo. Seria contra todos os futuros que ele poderia ter vivido. Capítulo 6. O caminho escolhido. O oitavo jardim estava dividido. De um lado existia o mundo que Lucas conhecia. Do outro, milhares de realidades diferentes surgiam e desapareciam como reflexos em um espelho quebrado. A criatura da convergência avançava lentamente. Cada passo dela criava uma nova possibilidade. Nós fomos esquecidos, repetia a voz de milhares de vidas. Nós também merecemos uma chance. Lucas olhou ao redor. Seus amigos estavam presos em diferentes realidades.
Ayla estava em um campo de batalha sem fim, lutando sozinha. Selene caminhava por um jardim vazio, onde nenhuma estrela existia. Orion estava cercado por livros infinitos, mas nunca encontrava uma resposta. Helena era novamente uma criança perdida, sem nenhuma lembrança. Lucas fechou os olhos. Ele poderia tentar salvar cada versão deles. Poderia tentar escolher o melhor futuro. Mas então lembrou-se das palavras de Arwen. Algumas histórias precisam permanecer apenas como sonhos. Ele abriu os olhos. Eu não posso escolher todos os caminhos. A criatura parou. Por quê? Lucas respondeu. Porque uma vida não é feita apenas das possibilidades que perdemos. É feita das escolhas que tivemos coragem de fazer. Ele levantou a mão. O pequeno brilho da antiga chave de bronze apareceu, mesmo depois de ter sido deixada para trás. Lumen ficou surpreso. Como isso é possível? Lucas sorriu. Porque eu entendi uma coisa. A chave nunca foi o objeto. Ela sempre foi a escolha. A luz dourada espalhou-se pelo jardim. Cada realidade começou a se acalmar. Lucas não apagou os outros caminhos. Ele apenas os colocou de volta em seus lugares. As versões alternativas começaram a desaparecer lentamente, mas não com tristeza. Elas sorriam, como se finalmente tivessem aceitado que existiam para mostrar possibilidades, não para substituir uma vida verdadeira. A criatura da convergência começou a diminuir. Seu corpo de milhares de luzes tornou-se uma pequena esfera brilhante. Dentro dela, Lucas viu todos os sonhos e caminhos não escolhidos. Ela falou uma última vez. Então, nós nunca fomos erros? Lucas respondeu. Não, vocês são lembranças do que poderia ter sido. E isso também tem valor. A esfera subiu ao céu. A rachadura desapareceu. O oitavo jardim voltou a ficar em silêncio. Arwen observou as flores renascerem. Pela primeira vez em milhares de anos, seu rosto mostrou paz. Eu passei tanto tempo tentando salvar todos os caminhos, que esqueci de cuidar daquele que estava diante de mim. Lumen aproximou-se. E agora? Arwen olhou para o jardim. Agora eu vou cuidar dele. Elior caminhou até Lucas. Você percebe o que acabou de fazer? Lucas olhou confuso. O quê? Elior sorriu. Você salvou um jardim sem destruir nada. Essa é uma habilidade rara entre os guardiões. Naquele momento, uma nova folha surgiu na árvore das possibilidades. Ela era metade dourada e metade prateada. Lucas tocou nela e ouviu uma voz distante. Não era um pedido de ajuda. Era um aviso. Um último jardim ainda permanece escondido. Todos olharam para o horizonte. Lumen ficou sério. Não pode ser. Lucas perguntou. O que foi? O pequeno jardineiro respondeu. Se o oitavo jardim foi encontrado, então o nono jardim também despertou. E pela primeira vez em muito tempo, todos os guardiões sentiram medo. Capítulo 7. O chamado do nono jardim. A frase ainda ecoava no ar. Um último jardim ainda permanece escondido. Nenhum dos guardiões falou por alguns instantes. Até mesmo as flores do oitavo jardim pareciam ter parado de crescer. Lucas olhou para Lumen. Por que todos ficaram assustados? O pequeno jardineiro segurou seu caderno antigo contra o peito. Porque o nono jardim não foi esquecido. Ele foi proibido. Helena aproximou-se. Proibido por quem? Lumen olhou para Arwen. O antigo jardineiro permaneceu em silêncio. Então respondeu. Pelos próprios criadores dos jardins. Todos ficaram surpresos. Arwen caminhou até uma árvore de folhas prateadas. No começo dos tempos existiam 9 forças. Tempo, sonhos, coragem, silêncio, estrelas, esperança, origens, possibilidades. Ele fez uma pausa. E a última. Uma folha escura caiu ao chão. O destino. O nome trouxe um peso estranho ao ambiente. Lucas franziu a testa. O que há de errado com o destino? Arwen respondeu. Nada. O problema é quando alguém tenta controlá-lo. Elior completou. O nono jardim guardava o poder de mostrar todos os futuros possíveis e escolher qual deles deveria acontecer. Ayla cruzou os braços. Então alguém poderia decidir o destino de todos? Sim. E por isso ele foi escondido. O vento começou a soprar. No céu apareceu uma nova marca. Era um símbolo formado por 9 círculos ligados. O mapa dos jardins que estava incompleto começou a se preencher sozinho. Mas o último caminho não levava a uma floresta, montanha ou ilha. Levava ao próprio céu. Orion observou o mapa assustado. O nono jardim não está em nenhum lugar do mundo. Selene perguntou. Então onde está? Orion levantou os olhos. Está acima do tempo. Nesse instante, a árvore das possibilidades começou a perder algumas folhas. Uma delas caiu nas mãos de Lucas. Ao tocá-la, ele teve uma visão. Viu uma cidade enorme.
Pessoas caminhando pelas ruas. Tudo parecia normal. Até que percebeu algo estranho. Todas as pessoas faziam exatamente as mesmas escolhas. Todos seguiam os mesmos caminhos. Todos tinham o mesmo futuro. No centro da cidade havia uma torre gigantesca. No topo dela, uma figura segurava um relógio dourado. A voz da figura ecoou na mente de Lucas. Finalmente o último guardião despertou. Venha até mim. Precisamos conversar sobre o futuro que o mundo deve ter. A visão terminou. Lucas abriu os olhos. Ele sabia que aquela pessoa não era um inimigo comum. Era alguém que acreditava estar fazendo certo. Arwen olhou para o céu. O guardião do destino acordou. Lumen fechou seu caderno. E se ele já começou a escolher os futuros? Lucas segurou a folha prateada. Então precisamos chegar até ele antes que o mundo perca o direito de escolher. A porta entre os mundos reapareceu. Desta vez ela não estava fechada. Ela os aguardava. Mas, do outro lado, havia apenas um caminho feito de relógios quebrados flutuando no vazio. A próxima jornada começaria ali. Capítulo 8. O jardim acima do tempo. Os guardiões atravessaram a porta entre os mundos. Desta vez não caíram em uma floresta, ilha ou vale. Caíram no silêncio. Um silêncio tão profundo que Lucas não conseguia ouvir nem a própria respiração. Ao abrir os olhos, percebeu que caminhava sobre uma estrada feita de relógios antigos. Cada relógio marcava uma hora diferente. Alguns mostravam o passado. Outros mostravam o futuro. Alguns não tinham ponteiros, apenas guardavam momentos. Onde estamos? Perguntou Helena. Elior respondeu. No caminho para o Jardim do Destino. À frente deles, uma imensa cidade flutuava no vazio. Torres de cristal se erguiam entre nuvens douradas. Pontes ligavam ilhas suspensas no ar. Mas havia algo estranho. Tudo parecia perfeito demais. Pessoas caminhavam pelas ruas sorrindo. Não havia discussões. Não havia tristeza. Não havia dúvidas. Lucas observou uma menina parada diante de uma vitrine. Ela olhava para dois vestidos diferentes. Uma voz surgiu ao lado dela. Escolha o azul. A menina vestiu o azul e imediatamente seguiu seu caminho. Lucas franziu a testa. Ela nem pensou. Arwen ficou sério. Porque alguém pensou por ela. Quanto mais avançavam, mais percebiam. As pessoas não cometiam erros. Mas também não faziam escolhas. Cada passo, cada palavra, cada decisão. Tudo já estava determinado. No centro da cidade estava a grande torre da visão de Lucas. A porta se abriu antes mesmo que eles chegassem. Lá dentro, uma escadaria levava ao topo. No último andar, encontraram um homem observando a cidade através de uma enorme janela. Ele vestia uma roupa branca e dourada. Em suas mãos havia um relógio de cristal. Bem-vindos. Sua voz era calma. Eu esperava por vocês. Lucas deu um passo à frente. Você é o guardião do destino? O homem sorriu. Meu nome é Aster. E sim, eu protejo aquilo que todos vocês chamam de futuro. Selene olhou para o relógio em suas mãos. Você está controlando as escolhas das pessoas. Aster balançou a cabeça. Não, estou protegendo-as. Ele apontou para a cidade. Eu vi todos os futuros possíveis. Vi guerras. Vi perdas. Vi pessoas destruindo umas às outras por escolhas erradas. Ele olhou para Lucas. Então ofereci ao mundo um futuro seguro. Lucas respondeu. Um futuro onde ninguém escolhe nada. Aster ficou em silêncio. Às vezes, liberdade demais causa sofrimento. Lucas aproximou-se. Mas tirar a liberdade também causa sofrimento. O guardião do destino apertou o relógio. Naquele instante, centenas de imagens apareceram ao redor deles. Futuros onde pessoas que Lucas conhecia sofriam. Futuros onde os jardins eram destruídos. Futuros onde tudo terminava em caos. Aster perguntou. Você realmente acredita que as pessoas escolherão o caminho certo se tiverem a chance? Lucas olhou para as imagens. Depois olhou para seus amigos. Não. Algumas escolhas serão erradas. Algumas pessoas vão falhar. Mas é isso que torna uma escolha verdadeira. O relógio de cristal começou a brilhar. Aster observou Lucas com atenção. Pela primeira vez parecia ter dúvida. Mas então o relógio mostrou uma última visão. O futuro dos próprios guardiões. Uma visão em que Lucas desaparecia. Helena chorava. Os jardins caíam. Aster fechou a mão. Eu vi esse futuro. E farei qualquer coisa para impedir. O relógio explodiu em luz. Toda a cidade tremeu. E uma contagem começou a aparecer no céu. 10, 9, 8. Lucas olhou assustado. O que está acontecendo? Aster respondeu. Estou iniciando o único futuro onde todos sobrevivem. A contagem continuou. 7, 6. E os guardiões perceberam que, para salvar o futuro,
Teriam primeiro que impedir alguém que queria salvá-lo. Capítulo 9 – O futuro perfeito. A contagem continuava ecoando pela cidade suspensa. 5, 4. Cada número fazia o céu mudar. As ruas ficavam mais silenciosas. As pessoas paravam de caminhar. As flores das torres fechavam suas pétalas. Era como se o próprio mundo estivesse esperando uma única decisão. Lucas encarou Aster. O que vai acontecer quando chegar a 0? O guardião do destino olhou para o relógio de cristal. Todos os futuros serão unidos em apenas um. Helena ficou assustada. Mas isso significa que ninguém poderá escolher novamente. Aster respondeu com calma. Significa que ninguém mais sofrerá. Arwen aproximou-se. Você cometeu o mesmo erro que eu cometi. Aster olhou para ele. Não me compare a você. Você tentou salvar todas as possibilidades. Eu estou salvando uma única realidade. Arwen abaixou a cabeça. Porque no fundo, sabia que havia verdade nas palavras de Aster. Ele também acreditou que estava fazendo certo. Lucas percebeu algo. Aster não era cruel. Ele estava com medo. Medo de ver tudo que amava ser destruído. Aster, disse Lucas. Você viu todos os futuros? Sim. Então também viu que existe um futuro onde as pessoas aprendem com seus erros. O guardião ficou em silêncio. Lucas continuou. Você está escolhendo o mundo por elas porque acredita que elas não são fortes o suficiente. Mas talvez o maior erro seja não dar a elas a chance de serem fortes. A contagem chegou ao último número. 1. O relógio de cristal começou a brilhar. Mas antes que chegasse ao 0, Tenzin bateu seu cajado no chão. Um silêncio absoluto tomou conta da torre. Pela primeira vez, o tempo não avançou. Aster olhou surpreso. Como fez isso? Tenzin abriu os olhos. O silêncio também é uma escolha. Às vezes, é preciso parar para ouvir aquilo que estamos ignorando. O relógio perdeu força. Ayla avançou e colocou sua mão sobre o cristal. A coragem não é eliminar todos os perigos. É enfrentar o desconhecido. Selene tocou o relógio. Um sonho só tem valor porque ainda não sabemos se ele vai acontecer. Orion abriu seus pergaminhos. Milhares de estrelas apareceram. O futuro não é uma linha. É uma jornada. Aster observava todos eles. 7 jardins. 7 formas diferentes de existir. Nenhum deles prometia perfeição. Mas todos tinham algo que seu futuro perfeito não possuía. Escolha. O relógio começou a rachar. Aster segurou-o com força. Mas eu vi Lucas desaparecer. O salão ficou em silêncio. Lucas sentiu um frio no coração. O quê? Aster olhou para ele. Em todos os futuros onde os jardins sobrevivem, você não está lá no final. Helena segurou a mão de Lucas. Isso não significa que ele precisa desaparecer. Aster olhou para o relógio. Dentro do cristal surgiu uma última imagem. Não era uma visão do futuro. Era uma lembrança. Dele mesmo muitos anos antes. Quando ainda era apenas uma criança olhando para as estrelas. Uma voz antiga dizia: o destino não existe para aprender caminhos. Existe para mostrar que todos eles são possíveis. Aster fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, deixou o relógio escapar de suas mãos. O cristal caiu, mas não quebrou. Transformou-se em milhares de pequenos pontos de luz que subiram ao céu. A cidade inteira respirou novamente. As pessoas começaram a fazer suas próprias escolhas. Algumas certas, algumas erradas, mas verdadeiramente delas. Aster olhou para Lucas. Eu estava tentando proteger o mundo, mas esqueci de confiar nele. Lucas sorriu. Isso acontece com muitos guardiões. Então uma nova luz apareceu no céu, mais forte que todas as anteriores. Elior ficou sério. Não. Lucas olhou para ele. O que foi? O primeiro guardião respondeu. Se o destino foi libertado, então algo que estava escondido pelo próprio destino também pode ter acordado. No horizonte surgiu uma sombra gigantesca, e uma nova mensagem apareceu entre as estrelas. O último jardim abriu suas portas. Capítulo 10 – O Jardim do Último Horizonte. A mensagem continuava brilhando entre as estrelas. O último jardim abriu suas portas. Todos os guardiões olharam para o céu. Aster aproximou-se lentamente da janela da torre. Pela primeira vez, seu rosto demonstrava verdadeiro medo. Não pode ser. Lucas percebeu sua reação. Você sabe o que é isso? Aster ficou em silêncio. Depois respondeu. Eu vi esse lugar em todas as minhas previsões, mas em nenhuma delas consegui enxergar o que existia lá. Arwen estreitou os olhos. Porque nenhum futuro consegue mostrar aquilo que está além do destino. Um caminho de luz surgiu no céu. Ele atravessava as nuvens e seguia para uma região onde não havia estrelas, nem tempo, nem espaço.
Apenas um horizonte infinito. Elior respirou profundamente. O último jardim não guarda uma força. Guarda a origem de todas elas. Helena perguntou. Então qual é o nome dele? Elior respondeu em voz baixa. O Jardim do Infinito. Todos ficaram em silêncio. Lucas sentiu a chave de bronze dentro do coração, mesmo sabendo que ela não estava mais em suas mãos. Era como se a antiga ligação com os jardins tivesse despertado novamente. Aster observou Lucas. Você entende o que significa ir até lá? Lucas balançou a cabeça. Não, mas sei que precisamos descobrir. Os guardiões seguiram pelo caminho de luz. Quanto mais avançavam, menos o mundo parecia existir. As cores desapareciam. Os sons ficavam distantes, até que chegaram a um enorme portão transparente. Não era feito de pedra. Não era feito de madeira. Parecia feito de cristal e lembranças. No portão havia uma inscrição. Aquele que entrar encontrará a primeira pergunta e a última resposta. Lucas colocou a mão sobre o portão. Dessa vez, ele não pediu uma chave. Apenas esperou. O portão se abriu. Do outro lado havia um jardim impossível. Árvores cujas raízes tocavam as estrelas. Rios que corriam para cima. Flores que abriam e fechavam ao mesmo tempo. E no centro, uma pequena fonte de água cristalina. Ao lado dela estava uma pessoa. Uma criança. Ela brincava tranquilamente com folhas douradas. Quando viu os guardiões, sorriu. Vocês demoraram. Lucas aproximou-se. Quem é você? A criança levantou-se. Seus olhos tinham a mesma luz da primeira aurora. Meu nome é Eon. Eu sou o primeiro sonho que o universo teve. Todos ficaram parados. Eon olhou para cada guardião. Vocês vieram procurar o segredo dos jardins. Mas o segredo nunca esteve escondido. Lucas perguntou. Então onde ele está? A criança apontou para a fonte. Na água apareceu a imagem de todos os jardins. Tempo. Sonhos. Coragem. Silêncio. Estrelas. Esperança. Origens. Possibilidades. Destino. Todos ligados por uma única luz. Eon respondeu. O segredo é que nenhum jardim existe sozinho. Todos são partes de uma única coisa. Lucas olhou para a fonte. O quê? Eon sorriu. A vida. Mas antes que pudesse explicar mais, a água da fonte ficou escura. Uma sombra apareceu no reflexo. Todos se viraram. Uma voz antiga ecoou pelo jardim. Vocês descobriram a verdade. Mas esqueceram de perguntar quem criou os jardins. Eon perdeu o sorriso. Pela primeira vez parecia preocupado. Não. Do outro lado do jardim, uma porta começou a se abrir. Uma presença ainda mais antiga estava chegando. E Lucas percebeu que sua jornada que parecia estar chegando ao fim, talvez estivesse apenas revelando o verdadeiro começo. Capítulo 11 – O Criador dos Jardins. A porta no fim do Jardim do Infinito continuava se abrindo lentamente. Nenhum dos guardiões se moveu. Nem mesmo Aster, que já havia visto incontáveis futuros, conseguia prever o que estava prestes a acontecer. Eon observava a porta com uma expressão diferente. Não era medo. Era respeito. Ele acordou. Lucas olhou para a criança. Quem? Eon respondeu. Aquele que veio antes dos jardins. A porta finalmente se abriu. Uma figura surgiu caminhando devagar. Não era jovem. Não era velha. Seu rosto parecia mudar conforme era observado. Às vezes parecia um ancião. Às vezes uma criança. Às vezes alguém que Lucas nunca havia conhecido. Vestia uma roupa simples feita de fios de luz. Em suas mãos carregava uma pequena semente. Ele olhou para a fonte. Depois para os guardiões. Vocês cuidaram bem deles. Lucas deu um passo à frente. Quem é você? A figura sorriu. Eu sou chamado por muitos nomes. Criador. Primeiro jardineiro. Aquele que plantou a primeira semente. O velho jardineiro do Jardim do Tempo ficou em silêncio. Pela primeira vez, Lucas viu nele uma expressão de surpresa. Então era verdade. O Criador olhou para ele. Você guardou o tempo por muitos séculos. Fez mais do que eu esperava. Lucas observou a pequena semente em sua mão. Foi você quem criou os 9 jardins? O Criador assentiu. Sim, mas não os criei para controlar o mundo. Ele caminhou até a fonte. Criei os jardins para lembrar uma verdade simples. Tudo que existe muda. O Jardim do Tempo ensina a aceitar a passagem dos momentos. O Jardim dos Sonhos ensina a imaginar novos caminhos. O Jardim da Coragem ensina a enfrentar dificuldades. O Jardim do Silêncio ensina a ouvir. O Jardim das Estrelas ensina que somos parte de algo maior. O Jardim da Esperança ensina a continuar. O Jardim das Origens ensina de onde viemos. O Jardim das Possibilidades ensina que nossas escolhas importam. E o Jardim do Destino. Ele olhou para Aster.
Ensina que o futuro nunca deve ser uma prisão. Aster abaixou a cabeça. Ele finalmente compreendia. Lucas perguntou: então por que tudo isso foi escondido? O criador ficou sério. Porque até uma grande verdade pode se tornar perigosa quando alguém tenta possuí-la. Ele apontou para a semente. Os jardins não foram criados para serem governados. Foram criados para serem cuidados. Nesse instante a fonte começou a brilhar. Uma nova imagem apareceu na água. Mostrava todos os jardins unidos. Mas havia um detalhe diferente. No centro dele surgia um novo espaço vazio. Lucas percebeu. Ainda falta um jardim. O criador sorriu. Não. Falta uma escolha. Todos olharam para ele. Os jardins sempre foram 9. Mas um dia existirá um 10º. Helena perguntou: um 10º jardim? O criador assentiu. Um jardim que não será criado por mim. Será criado pelas próximas gerações. Antes que Lucas pudesse perguntar mais, a semente nas mãos do criador começou a flutuar. Ela veio até ele. Lucas segurou-a. E no mesmo instante, ouviu uma voz distante vindo de todos os jardins. O tempo de um guardião termina para que um novo possa começar. Lucas olhou para seus amigos. Ele sentiu que aquela mensagem não era uma ameaça. Era uma despedida. E uma promessa. Capítulo 12 – A nova semente. A pequena semente brilhava nas mãos de Lucas. Ela parecia simples. Não tinha o tamanho de uma grande magia. Não parecia capaz de mudar mundos. Mas todos os guardiões sentiam algo diferente nela. Era uma promessa. O Criador observava em silêncio. Essa semente não pertence a um guardião. Pertence a todos. Lucas olhou para a pequena luz. O que vai nascer dela? O Criador sorriu. Depende das escolhas daqueles que vierem depois. Aster aproximou-se. Então nem você sabe o que surgirá? O Criador balançou a cabeça. Não, porque algumas coisas precisam permanecer desconhecidas. Lucas sorriu ao ouvir aquilo. Depois de tantas jornadas, finalmente entendia. Nem tudo precisava ser previsto. Nem tudo precisava ser controlado. Algumas surpresas eram parte da beleza da vida. Mas naquele momento, um vento diferente atravessou o jardim do infinito. As árvores se curvaram. As flores começaram a brilhar. Eon olhou para o horizonte. O tempo da despedida chegou. Lucas sentiu um aperto no coração. Despedida? O Criador caminhou até a fonte. Todo guardião chega ao momento em que precisa decidir, continuar segurando o passado, ou preparar o futuro. Lucas olhou para o velho jardineiro, para Helena, para todos os companheiros que estiveram ao seu lado. Ele lembrou da primeira vez que encontrou a chave de bronze. Era apenas um jovem procurando uma história escondida. Nunca imaginou que se tornaria guardião de tantos mundos. O velho jardineiro aproximou-se. Você fez mais do que proteger os jardins. Você ensinou algo que nem eu consegui ensinar durante séculos. Lucas perguntou. O quê? O velho sorriu. Que um guardião não é aquele que nunca cai. É aquele que sempre encontra um motivo para levantar. A árvore do infinito começou a florescer. Uma única flor dourada nasceu em seu galho mais alto. O Criador apontou para ela. Essa flor será a primeira semente do novo jardim. Lucas plantou a pequena semente no solo do jardim do infinito. No instante em que tocou a terra, todos os 9 jardins sentiram a mudança. O jardim do tempo ganhou novas flores. O jardim dos sonhos recebeu novas estrelas. O jardim das possibilidades abriu caminhos nunca vistos. E pela primeira vez em milhares de anos, os jardins não precisavam apenas de guardiões. Precisavam de pessoas dispostas a cuidar deles. O Criador começou a desaparecer em uma luz suave. Minha jornada termina aqui. Lucas perguntou. Você vai embora? A figura sorriu. Eu nunca fui embora. Apenas deixei que vocês escrevessem suas próprias histórias. E então desapareceu. No lugar onde estava ficou apenas uma frase escrita na terra. A maior magia de todas é escolher quem queremos ser. Lucas olhou para o novo broto crescendo. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma nova folha surgiu. Nela havia uma mensagem. Quando o 10º jardim nascer, um novo guardião será chamado. Os amigos se entreolharam. A aventura dos 7 jardins havia terminado. Mas uma nova história começava a crescer. Capítulo 13 – O Guardião da Nova Era. Durante muitos dias, Lucas permaneceu no jardim do infinito observando a pequena árvore crescer. Ela não crescia como uma árvore comum. A cada manhã, uma nova folha surgia. E em cada folha havia uma pequena lembrança. Uma criança aprendendo algo novo. Uma pessoa encontrando coragem. Alguém perdoando uma antiga mágoa. Alguém começando novamente depois de uma perda. Lucas percebeu que aquela árvore não guardava apenas magia. Guardava histórias.
Ela está criando o 10º jardim, disse Eon. Lucas olhou para a pequena árvore. Mas como sabemos quando ele estará pronto? Eon sorriu. Quando alguém encontrar a porta. Helena aproximou-se. E quem será essa pessoa? Eon olhou para todos os guardiões. Talvez alguém que ainda nem nasceu. As palavras deixaram todos em silêncio. Eles haviam passado tanto tempo protegendo o passado e o presente que nunca haviam pensado no futuro. Enquanto isso, nos outros jardins, uma nova era começava. Ayla ensinava jovens guerreiros que coragem não era não sentir medo. Selene ensinava que sonhos precisavam ser cuidados. Orion escrevia novos livros sobre as estrelas. Tenzin mostrava às pessoas o valor do silêncio. Aster, agora livre do peso de controlar o futuro, observava os caminhos sem tentar mudá-los. E Arwen cuidava do 8º jardim, onde as possibilidades continuavam florescendo em harmonia. Mas Lucas sentia que algo estava diferente. A chave de bronze que havia desaparecido tantas vezes começou a aparecer novamente. Não em suas mãos, mas no coração das pessoas. Ele entendeu. A chave nunca foi uma ferramenta para abrir portas. Era um símbolo, uma lembrança de que cada pessoa tinha o poder de escolher seu próprio caminho. Certa noite, enquanto caminhava pelo Jardim do Tempo, Lucas ouviu um som conhecido. O velho relógio sem ponteiros voltou a tocar. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. No centro do relógio apareceu uma nova inscrição. A história de um guardião termina quando ele descobre que todos podem guardar algo. Lucas sorriu. Ele finalmente compreendeu. Sua missão nunca foi proteger os jardins para sempre. Era ensinar o mundo a protegê-los também. No dia seguinte, reuniu todos os guardiões. Acho que chegou a hora. Helena ficou surpresa. Hora de quê? Lucas olhou para o horizonte. De voltarmos. Não como guardiões de um segredo, mas como pessoas que compartilham uma história. Os portais começaram a se abrir. Cada jardim enviava uma luz de despedida. Antes de partir, Lucas voltou ao lugar onde a chave de bronze costumava aparecer. No chão havia uma pequena flor dourada. Ele a pegou. Dentro dela havia uma última mensagem. Toda grande aventura termina apenas para abrir espaço para a próxima. Lucas sorriu, porque sabia que em algum lugar, uma nova porta estava prestes a se abrir, e alguém em algum momento encontraria a sua própria chave. Capítulo 14 – A Porta que Esperava. Depois de muitos anos protegendo os jardins, Lucas finalmente voltou para a pequena cidade de Santa Aurora. A antiga casa no alto da colina continuava lá. As paredes ainda carregavam marcas do tempo. O jardim ao redor parecia comum para qualquer pessoa. Mas Lucas sabia a verdade. Alguns lugares não precisam parecer mágicos para serem especiais. Ele caminhou até o velho muro coberto de eras. O mesmo lugar onde tudo havia começado. A porta escondida ainda existia. Mas agora estava diferente. Não era mais uma porta de madeira antiga. Era feita de uma mistura de todos os jardins. Pedras do Jardim do Tempo. Flores do Jardim dos Sonhos. Estrelas do Jardim das Estrelas. Folhas do Jardim das Possibilidades. No centro havia um espaço vazio. Lucas sorriu. Ele sabia o que aquilo significava. A porta não precisava mais de uma chave. Precisava de alguém. Durante os anos seguintes, Lucas começou a contar as histórias dos jardins para as pessoas da cidade. Não falava sobre magia ou portais. Falava sobre coragem. Sobre esperança. Sobre escolhas. Sobre nunca desistir de um sonho. Muitos achavam que eram apenas histórias. E Lucas gostava disso. Porque as maiores verdades às vezes chegam disfarçadas de histórias. Até que em uma tarde de primavera, uma criança apareceu diante da velha casa. Era uma menina curiosa, carregando um pequeno caderno. Ela observava o muro coberto de eras. Senhor Lucas! Ele se virou. Sim. A menina mostrou o caderno. Na capa havia um desenho. Era uma porta. A mesma porta do Jardim do Tempo. Lucas ficou surpreso. Onde você viu isso? A menina deu de ombros. Eu não vi. Eu sonhei. Nesse instante, uma pequena flor dourada apareceu no muro. Lucas percebeu que os jardins haviam escolhido alguém. A menina olhou para a flor. O que é isso? Lucas sorriu. Depois de tantos anos, ele sabia que aquela pergunta sempre era o começo de uma grande aventura. É uma porta. Uma porta para onde? O vento passou pelas árvores. As folhas começaram a brilhar. E muito distante dali, os 9 jardins responderam. Lucas olhou para o céu. Para lugares que você ainda nem imagina. A menina tocou a flor. A porta começou a se abrir lentamente. Mas antes que ela atravessasse, Lucas disse. Lembre-se de uma coisa. Ela olhou para ele. O que faz um guardião não é o poder que possui. É a bondade que carrega.
A menina sorriu e deu o primeiro passo. Do outro lado da porta, uma nova paisagem apareceu. Não era nenhum dos jardins conhecidos. Era algo novo, algo que nunca existira antes. O 10º jardim finalmente havia nascido, e uma nova história estava começando. Quarta jornada, o 10º jardim. Capítulo 1, A menina da porta dourada. A menina atravessou a porta lentamente. Por um instante, sentiu como se estivesse caindo entre milhares de estrelas. Viu memórias que não eram dela. Viu lugares que nunca existiram. Viu sonhos que ainda não haviam nascido. Então seus pés tocaram o chão. Ela abriu os olhos. Diante dela estava um jardim diferente de todos os outros. Não havia grandes relógios. Não havia árvores gigantes. Não havia rios de luz. Era um jardim simples. Havia uma pequena casa de madeira, flores coloridas, um riacho tranquilo, e uma árvore jovem crescendo no centro. A menina olhou para trás. A porta ainda estava aberta. Lucas permanecia do outro lado. Onde estou? Perguntou ela. Lucas sorriu. No lugar que ninguém poderia criar, no lugar que só poderia nascer de escolhas. Ela olhou ao redor. Este é o 10º jardim? Lucas assentiu. Sim. A menina abriu seu caderno. As páginas começaram a se preencher sozinhas. Desenhos de caminhos apareceram. Cada desenho mostrava uma nova possibilidade. Ela ficou surpresa. Meu caderno está escrevendo sozinho. Lucas respondeu. Porque o 10º jardim não guarda histórias antigas. Ele cria histórias novas. A menina caminhou até a árvore no centro do jardim. Em seu tronco havia uma pequena marca. Parecia uma porta. Quando ela tocou, ouviu uma voz suave. Todo começo carrega uma pergunta. Ela olhou para Lucas. Que pergunta? Antes que ele respondesse, a árvore abriu uma pequena passagem. Dentro havia uma sala escondida. No centro da sala existia uma pedra transparente. Dentro dela havia uma luz. Mas não era dourada, nem azul, nem prateada. Era uma luz de todas as cores ao mesmo tempo. Lucas ficou sério. Essa luz? A menina perguntou. O que ela é? Lucas se aproximou. Depois de todas as jornadas, ele pensou que conhecia todos os segredos dos jardins. Mas aquela era uma descoberta completamente nova. Eu não sei. A pedra começou a brilhar. E uma mensagem apareceu. O 10º jardim nasceu para guardar aquilo que nem mesmo o Criador conhecia. O vento parou. As flores se fecharam. E uma nova porta apareceu dentro da árvore. Lucas percebeu que havia algo além daquele jardim. Algo que nem o Criador havia previsto. A menina segurou o caderno. Vamos abrir? Lucas olhou para ela. Depois sorriu. Ele havia aprendido que algumas portas não aparecem para serem evitadas. Elas aparecem para serem atravessadas. Vamos! A menina colocou a mão na porta. Mas antes que ela abrisse, uma voz veio do outro lado. Finalmente! Alguém encontrou o jardim que estava esperando. A porta começou a se abrir. E uma nova aventura começou. Fim do capítulo 1 da quarta jornada. Capítulo 2, O lugar além da criação. A porta dentro da árvore começou a abrir lentamente. Diferente das outras portas que Lucas conhecera, aquela não levava para uma floresta, uma cidade ou um mundo distante. Ela levava para um lugar sem forma, sem céu, sem chão, um espaço onde apenas pequenas luzes flutuavam no vazio. A menina segurou firme seu caderno. Isso é um jardim? Lucas observou ao redor. Pela primeira vez em muitos anos, ele não tinha uma resposta. Não sei. E essa resposta era estranha, porque Lucas havia aprendido os segredos do tempo, conhecido o vazio, conversado com o destino, encontrado o Criador, mas aquele lugar era diferente. Ele não estava escrito em nenhum livro, não aparecia em nenhuma previsão, não pertencia a nenhuma história. A menina deu alguns passos. A cada passo, uma pequena flor aparecia sob seus pés. Mas quando ela olhava para trás, as flores desapareciam. Por que elas somem? Lucas respondeu. Talvez porque esse lugar não queira guardar caminhos já feitos. Ele quer ver quais caminhos você vai criar. A menina sorriu. Então uma luz apareceu à frente deles. Ela começou a tomar forma. Primeiro parecia uma estrela. Depois uma folha. Depois uma pessoa. Até transformar-se em uma figura misteriosa. Era uma mulher com cabelos prateados e olhos brilhantes como o céu. Ela olhou para Lucas. Você demorou. Lucas ficou surpreso. Você me conhece? A mulher sorriu. Eu conheço todos os guardiões que vieram antes. Mas você. Ela olhou para a menina. Você é a primeira. A menina apontou para si mesma. Primeira de quê? A mulher respondeu. Primeira guardiã de algo que nunca existiu. Lucas ficou atento. Quem é você? A mulher olhou para as luzes ao redor.
Meu nome é Lyra. Eu sou a guardiã das histórias que ainda não foram contadas. A menina abriu o caderno. As páginas começaram a virar sozinhas. Novas palavras surgiram. Uma história sem começo procura alguém para escrevê-la. Lyra continuou. O 10º jardim nasceu porque o universo percebeu uma coisa. Lucas perguntou. O quê? Que sempre haverá algo novo. Nenhum criador consegue imaginar todos os sonhos. Nenhum destino consegue prever todas as escolhas. Nenhuma possibilidade consegue conter tudo que pode nascer. A menina olhou para a pequena luz que carregava dentro da pedra. Então, qual é o segredo desse jardim? Lyra respondeu. Ele guarda o inesperado. Nesse momento, todas as luzes do vazio se apagaram. Uma sombra apareceu distante. Mas não era como Nox. Não era como a convergência. Era algo que parecia ainda mais estranho. Porque aquela sombra não destruía nada. Ela apagava histórias antes mesmo de nascerem. Lyra ficou séria. Não. Lucas percebeu a preocupação dela. O que é isso? A guardiã das histórias respirou fundo. O único inimigo que o 10º jardim nunca conseguiu criar uma resposta. A sombra aproximou-se. E uma voz fria ecoou. Se nenhuma história foi escrita, então nenhuma história pode ser perdida. A menina segurou o caderno com força. Lucas deu um passo à frente. Ele sabia que uma nova ameaça havia surgido, mas também sabia algo. Toda grande história começa quando alguém decide continuar escrevendo. Capítulo 3. A história que não queria nascer. A sombra continuava avançando pelo vazio. Ela não tinha rosto, não tinha corpo. Era apenas uma ausência. Um espaço onde nada existia. A menina apertou seu caderno contra o peito. Quem é você? A sombra respondeu. Eu sou o silêncio antes da primeira palavra. Lucas franziu a testa. Isso não é um nome. É o que eu sou. A voz ecoou pelo lugar. Antes de uma história existir, existe o vazio. Antes de uma escolha acontecer, existe o momento em que nada foi decidido. Eu sou esse momento. Lyra ficou diante da menina. Durante muito tempo, acreditamos que tudo precisava nascer. Mas esquecemos que algumas coisas também podem escolher não existir. Lucas observou a sombra. Ele percebeu que ela não parecia querer destruir por maldade. Ela acreditava que estava fazendo algo necessário. Você quer apagar todas as histórias? A sombra respondeu. Não, quero impedir que elas sofram. A menina olhou confusa. Como uma história pode sofrer? A sombra aproximou-se. Ao redor dela surgiram imagens. Mundos onde pessoas perdiam quem amavam. Reinos destruídos. Sonhos abandonados. Pessoas que tentavam e falhavam. Toda história carrega dor. Toda escolha cria perdas. Então, se nenhuma história começar, nenhuma tristeza existirá. Lucas ficou em silêncio. Aquelas palavras lembravam muitos antigos inimigos que já havia enfrentado. Kael queria apagar a dor. Nox queria devolver tudo ao silêncio. Aster queria escolher o futuro perfeito. Todos acreditavam estar protegendo o mundo. Mas todos esqueceram algo. Ele olhou para a menina. O que você acha? Ela ficou surpresa. Lucas sorriu. Sim, este jardim escolheu você. A menina abriu o caderno. Na primeira página havia apenas uma frase. Uma história só existe quando alguém decide escrevê-la. Ela pensou por alguns segundos. Depois caminhou até a sombra. Eu acho que você está com medo. A sombra parou. Medo? Sim. A menina continuou. Você viu histórias tristes e decidiu que nenhuma história era melhor. Mas você esqueceu das outras. Ela abriu o caderno. As páginas começaram a mostrar imagens. Amigos rindo. Pessoas ajudando umas às outras. Descobertas. Reencontros. Pequenos momentos felizes. Uma história não é boa porque nunca tem tristeza. Ela é boa porque tem pessoas que continuam mesmo quando ficam tristes. O vazio ao redor começou a mudar. Pequenas luzes apareceram na sombra. Como se uma parte dela estivesse lembrando de algo perdido. Lyra olhou surpresa. Ela está mudando. Mas naquele instante, uma força desconhecida atravessou o vazio. A sombra se contorceu. Uma nova voz surgiu de dentro dela. Não permita que eles escrevam. A sombra voltou a escurecer. Lucas percebeu que havia algo por trás daquela entidade. Algo que a controlava. A menina segurou o caderno. Tem alguém aí dentro. Lucas assentiu. Sim, e precisamos descobrir quem. À frente dele surgiu uma porta feita de páginas antigas. Na porta estava escrito: o autor que abandonou sua própria história. Lyra ficou pálida. Essa porta não deveria existir. Lucas olhou para a maçaneta. Mais uma vez, uma porta esperava por eles. E como sempre, a única escolha era atravessar. Capítulo 4. O autor esquecido.
A porta feita de páginas antigas permanecia diante deles. Cada folha que formava sua madeira carregava uma frase diferente. Algumas eram alegres, outras eram tristes, algumas estavam em branco. A menina aproximou a mão da maçaneta. Mas antes que tocasse, Lyra segurou seu braço. Espere. A menina olhou para ela. Por quê? Lyra observou a porta com tristeza. Porque essa não é uma porta para outro lugar. É uma porta para uma história interrompida. Lucas ficou atento. Quem está do outro lado? Lyra demorou alguns segundos para responder. O primeiro escritor. Aquele que tentou criar uma história perfeita. O silêncio tomou conta do jardim. A porta se abriu sozinha. Do outro lado havia uma enorme biblioteca. Mas não era uma biblioteca comum. Os livros flutuavam no ar. Alguns estavam cheios de páginas. Outros tinham apenas uma frase. E muitos estavam completamente vazios. No centro da sala havia uma mesa. Sobre ela estava um livro fechado. A capa era feita de uma matéria que parecia uma mistura de pedra e papel. A menina aproximou-se. É esse? Lyra assentiu. O livro da primeira história. Lucas tocou a capa. No mesmo instante, uma voz ecoou. Eu tentei criar um mundo onde ninguém sofresse. As páginas começaram a se abrir sozinhas. Uma figura apareceu dentro da biblioteca. Era um homem segurando uma pena. Seu rosto parecia cansado. Eu criei personagens. Dei sonhos a eles. Dei mundos para viverem. Ele olhou para os livros vazios. Mas então percebi uma coisa. Lucas perguntou. O quê? O homem respondeu. Toda história que eu escrevia terminava com uma perda. Um personagem partia. Um sonho acabava. Uma escolha machucava alguém. Ele abaixou a cabeça. Então fiz a única coisa que achei possível. A menina perguntou. O quê? O homem respondeu. Parei de escrever. Todos ficaram em silêncio. Lucas percebeu. A sombra do vazio não era um inimigo. Era a tristeza de uma história abandonada. O homem continuou. Eu criei o silêncio antes da primeira palavra. Se ninguém começasse uma história, ninguém precisaria sentir o fim dela. A menina segurou seu caderno. Mas uma história que nunca começa também nunca tem um começo feliz. O homem olhou para ela. Pela primeira vez parecia ouvir. Lucas caminhou até a mesa. Eu já conheci pessoas que tiveram medo de escrever o próprio destino. Algumas tentaram controlar tudo. Outras tentaram apagar tudo. Mas todas aprenderam a mesma lição. O homem perguntou. Qual? Lucas respondeu. Que não escolhemos uma história perfeita. Escolhemos uma história verdadeira. A menina abriu seu caderno. Na última página apareceu uma nova frase. Toda história merece uma chance de ser contada. O livro sobre a mesa começou a brilhar. Mas, de repente, todas as páginas ficaram negras. O homem olhou assustado. Não. Uma rachadura apareceu no livro. De dentro dele surgiu uma nova presença. Uma voz mais antiga que todas as outras ecoou. Se toda história merece ser contada, então também merece existir a história do fim. A biblioteca começou a desmoronar. Lyra ficou pálida. Isso é impossível. Lucas perguntou. O que apareceu? Ela respondeu em voz baixa. O último capítulo. E pela primeira vez, uma página em branco começou a ser escrita sozinha. Capítulo 5, o último capítulo. A página em branco continuava sendo preenchida sozinha. Nenhuma mão segurava a pena. Nenhuma voz ditava as palavras. Mesmo assim, letras negras surgiam lentamente. A menina observava assustada. Quem está escrevendo? Lyra olhou para o livro antigo. Sua expressão mudou. O próprio fim. Lucas franziu a testa. Como um fim pode escrever sozinho? O antigo autor respondeu. Porque toda história carrega dentro dela o desejo de chegar a algum lugar. Ele se aproximou do livro. Eu passei séculos tentando impedir que minhas histórias terminassem. Mas esqueci que um final também faz parte da jornada. A sombra que antes cobria o jardim começou a se transformar. Ela perdeu sua forma escura. Agora parecia uma pessoa feita de páginas rasgadas. Uma figura segurando uma pena quebrada. Eu sou o último capítulo. A voz era triste. Nasci quando todos tentaram fugir do fim. A menina deu um passo à frente. Você quer acabar com todas as histórias? A figura respondeu. Não, eu quero libertá-las. Todos ficaram confusos. Ela continuou. Uma história presa para sempre não é vida. Um momento que nunca muda também pode ser uma prisão. Lucas lembrou do jardim do tempo. Lembrou das pessoas que queriam congelar momentos perfeitos. Ele entendeu. Até a eternidade poderia se tornar uma prisão. Então você não quer destruir, você quer terminar. A figura sentiu. Sim, mas eu não sabia como fazer isso sem apagar tudo. A menina abriu seu caderno.
Talvez o problema seja pensar que todo fim é uma despedida. Ela virou algumas páginas. Havia desenhos de árvores perdendo folhas, rios chegando ao mar, dias terminando para que novas manhãs surgissem. Um fim também pode ser um começo. O último capítulo ficou em silêncio. A biblioteca parou de tremer. As páginas negras começaram a clarear. O antigo autor olhou para a menina. Quem é você? Ela sorriu. Eu só estou aprendendo. Lucas respondeu. E é exatamente por isso que o 10º jardim escolheu você. Nesse momento, o livro antigo se abriu completamente. Dentro dele não havia uma história pronta. Havia uma página vazia. Mas no topo apareceu uma frase. A próxima história pertence a quem tiver coragem de escrevê-la. A menina segurou a pena que estava sobre a mesa. Era a mesma pena do primeiro escritor. Ela olhou para Lucas. O que eu devo escrever? Lucas sorriu. Aquilo que ainda não existe. Ela encostou a pena na página. Mas antes de escrever a primeira palavra, o chão começou a brilhar. Todos os jardins apareceram ao redor deles. O jardim do tempo. O jardim dos sonhos. O jardim das possibilidades. O jardim do destino. E o 10º jardim. Todos conectados. Lyra olhou para o céu. Algo está acontecendo. Uma nova porta apareceu acima da biblioteca. Mas ela não levava para outro lugar. Ela levava para uma página em branco. O último capítulo olhou para Lucas. Vocês encontraram o começo. Agora precisam descobrir. Ele apontou para a porta. Quem será o próximo a escrever? A menina segurou a pena e deu um passo em direção à porta. Porque algumas aventuras terminam, outras continuam, e algumas acabam de começar. E por hoje é só, pessoal. Tem continuação. Aguardem. Uma história para você ao seu alcance. Até a próxima!